Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um LPcast, podcast Linha Popular. Aqui, Camboriú é notícia. Então, Linha Popular, o jornal já conhecido aqui de Camboriú, balneário, que vem sempre trazendo as notícias quentinhas para nós, para você, para todos, né? Então, nós estamos com esse projeto novo, que é o nosso podcast aí. Hoje nós vamos entrevistar Cristiano José dos Santos, vereador do PSD para o Balneário Camboriú. Mas antes disso, eu quero falar dos nossos patrocinadores, porque me cobraram, tá? O pessoal falou, e o patrão falou, poxa, não vai falar dos patrocinadores? E tem uma galera aqui que... Pai, eu tenho um negócio bacana aqui, cara. Nós temos a Mestre Imobiliária, você pode estar conversando com o Micael, compra, vende, locação, o que precisar, chama o Micael, que ele vai estar conversando com você e vai estar ajustando aquilo que você precisa com aquilo que nós temos, ou vamos buscar algo para você. Temos também a Confiança Urbanizadora, ela faz essa parte de condomínios, loteamentos, então chega projeto, ou com a ideia, nem com a ideia é Confiança, ela vai fazer todo o projeto ali para o cliente, ou uma parceria. Também temos a Econ, administradoras de condomínio, você pode estar conversando com a Priscila, você tem seu condomínio, não quer mais se incomodar, você pode estar chamando a Confiança, a Econ, aliás, para administrar o seu condomínio. Também temos Estúdio.com, projetos arquitetônicos, de engenharia, casa, prédio, sobrado, que precisar, chama o João, que vai estar fazendo isso com você também, para você, né? Nós temos o Reúbe Confiança. O Reúbe é aquela, quando faz a documentação, regularização do documento fundiário. A regulação fundiária, só que urbana. Então hoje você tem o seu lote lá, que você já mora há 15, 20, 30 anos, não está regularizado, você pode estar vindo aqui, conversando aí com o Bruno, ele vai estar mostrando aí para você qual a melhor forma de organizar isso para você. É bom, é barato e é rápido. Então é interessantíssimo você estar conversando aí com o Bruno. E também vai ser lançado futuramente, Cristiano, a Confiança Academy. O que é? Uma academia onde os corretores vão vir, tem uma estrutura aqui dentro já do grupo, né? Então vai vir aqui os corretores, então vai estar sendo passado para eles aquilo onde eles não aprendem no curso lá do Cresci. Então, o macete, aquela coisinha do dia a dia, de como eu vou vender, para quem, a forma de venda, questão de contrato, questões do dia a dia que nós não aprendemos lá na faculdade, no curso lá do Cresci, aqui na Academy você vai estar aprendendo. Então, futuramente vai estar sendo lançado isso aí para nós. Então, já fique aí a dica aí, assim que lançar, vamos convidar vocês para estar participando aí conosco também, para vir visitar, aliás, a Academic Confiança, que vai estar trazendo para vocês. Era isso, os nossos patrocinadores. E você que queira patrocinar ou vir junto conosco aí no projeto, também está convidado aí, pode vir participar conosco. Nós temos que entender que o Linha Popular é o jornal mais famoso de Camboriú. Então, já estamos há muitos anos em Camboriú, estamos cobrindo assim todos os acontecimentos de Camboriú e Balneário. Hoje estamos muito fortes em Balneário também. Então, o Linha Popular, nosso Instagram, nosso portal mobile, ele é muito, muito forte. Então, você pode estar vindo participar conosco aí como patrocinador. Beleza? Vamos falar então de Cristiano José dos Santos. Semana passada fui pegar teu contato. Eu fui passar para a nossa desenho para aí, cara. Tava Cristiano Pepe. Barbaridade, isso foi lá no processo eu mudei, eu troquei, na hora eu troquei, não, eu vou botar vereador. Porque nós já temos amizade aí aqui uns quase 20 anos. Mais ou menos isso aí. Isso aí, claro. Sempre aquela coisa do PP lá de trás ainda. O Cristiano já foi filiado ao progressista, né? Hoje não mais, né? Foi o primeiro partido que eu me filiei, né? E só desfiliei para ir pro PL quando foi a primeira, mas eu acho que eu me filiei com 18, 19 anos já. PP, PL e PSD. PSD, são os três partidos ao qual você se filiou, né? Isso mesmo. Ô, Cristiano, vamos lá primeiro a questão. Tu é do bairro dos Estados, nasceu ali, nasceu aonde? O Joel, meus pais sempre foram ali do município, né? Mais do município. E aí depois meus pais
acabaram indo para o Rio de Janeiro, né? E eu acabei nascendo lá. Você nasceu no Rio de Janeiro? E acabamos depois, com 1 ano e 8 meses, voltando para cá de novo. Né? Aqui de volta para Camboriú, para Balneário. Então, a minha infância toda ali praticamente foi no bairro dos Estados, né? Aí depois que eu me casei, e aí sim fui morar no bairro da Nação ali um bom tempo, né? Aí eu acho que em torno de uns quase 14 anos, se eu não me engano, no bairro das Nações. E a gente tem residência, tudo, até hoje no bairro dos Estados, né? Onde eu resido atualmente. Mas o que eu falo assim, é um bairro onde a gente começou, mas o bairro ali era tão pequeno, tão simples, já que a gente tinha uma vida Com casa. antiga com casa. Antiga com casa. Antiga com casa. Na verdade, a Com Casa foi o primeiro bairro organizado da cidade. Que o primeiro bairro de açorianos foi o bairro da Barra. Isso. Mas assim, organizado como bairro, o bairro dos Estados ali, tipo, foi o primeiro, que eles montaram para ser uma vila militar antigamente. E acabou no centro. A casinha da Coab, falava, Isso, com casa, não era Coab, aqui isso. era com casa. Então, Isso. com casa vinha, montava escadinha. Ainda tem algumas casas ainda. Algumas ainda existem naquele modelo, né? Mas muitas já reformaram, já ampliaram. Você está com quantos anos? Eu tô com 46. Eu com 46. Então, voltaram do Rio de Janeiro. Pô, 2 anos de idade, praticamente. Em 82. Isso aí. Isso aí. Rapaz, aquilo era literalmente mato. Sim, tudo. Não tinha o Ivo Silveira ainda? Claro que não. Não tinha. O O Ivo Silveira, na época, estudava ali perto do antigo Pitch, era uma casinha de madeira. Não era minha época, eu sou um cara novo. Mas eu me lembro do Ivo Silveira, não, assim, uma vaga lembrança, mais ou menos, quando veio a ideia do Ivo Silveira, a construção do ginásio, do G1, né? Sim. E aí depois, durante a adolescência... Tanto que atrás do ginásio, onde tem a Câmara de Vereador, aquilo ali nada existia, era tudo um sítiozão. Banhadão, não, tudo? Ali não era banhada, ali ainda era... Tinha uma picada que tu subia pro morro ainda, que era pro lado do bombeiro. Então, a rua do lado da minha casa, ela terminava ali, era uma trilha. Só ligava na rua Bahia e terminava ali na Amazonas. Isso não é algo muito longe, não, de tempo? Não, isso aí saiu. Essa rua foi aberta a Rondônia em 2005. Isso, porque do fórum, quando o fórum começou a ser construído lá atrás. 2005. O shopping vem em 2007, o Balneário Shopping, se eu não me engano. O fórum foi construído no início dos anos 2000. Isso mesmo. Acho que foi entregue em 2004. Mas aquela rua foi aberta, acho que em 2005, a Rondônia. Que ela não era totalmente aberta ali, a rua. Aí foi levada à rodoviária. A rodoviária foi antes, né? Foi bem antes. O Schutz construiu ali, né? O Schutz construiu o Silveira, o G1 e a rodoviária. Isso mesmo. São três obras do Haroldo Schutz, foi um prefeito balneário da década de 80, né? Isso. Foi os três. O Irineu também foi. Porque foi antes do Ivo Silveira. Primeiro construiu o ginásio. Era um lixão, né? É que na verdade era um bairro que não... Não, mas aí no fundo a prefeitura botava lixo, coisa, tirava. Mas... Não que lixão, né? Mas eu acho que era um depósito, né? Era tipo um aterro, né? Mas mesmo assim, ali era tudo área fechada. Até porque a parte de trás, antigamente tinha Casan e nós tínhamos o problema do lodo. O lodo era descarregado ali lá na época da Casan ainda. Tem o abastecimento de água? Que aí já tinha estação de tratamento e o lodo ainda, naquela época, ficava naquela parte do fundo ali. E aí, jogando aí. E hoje é um bairro, cara, temos fórum, temos bombeiro, tem universidade, tem Câmara de Vereadores. Ali. A Secretaria de Obras também está dentro. Secretaria de Obras está ali. Nós temos o Forte, né? O Forte está ali dentro. Tem a Van. McDonald's, o Balneário Shopping. Tem o colégio particular, o Coque. Coque está dentro do colégio particular ali dentro também. Está ali dentro também? Sim, onde era o antigo Margírios. Tá certo. O Margírios por muitos anos. Margírios ficou muitos anos, agora está lá na rua 1950 entre a rua 2000. Mas o
O Coque hoje está situado onde era o Colégio Magírios. Então, assim, o bairro ali desenvolveu... Ali não tem só, né? O do Magírios. Aí, isso que nós estamos falando, fora os equipamentos de entretenimento, que tem Jurassic Park, NASA, tá tudo ali dentro também, mais 2 parques temáticos. Você lembra aquela... Nossa, que tem... Eu trabalhasse lá, né? No Aquacenter? No Aquacenter. Eu fui gerente lá, pô. Foi gerente, né? Fui gerente lá no Aquacenter por 7 anos. O Aquacenter só fechou por causa da parceria que foi fundada com o Balneário Shopping. E aí tinha um clube, tinha um parque aquático no morro, e tinha um clube na parte de baixo, que é onde é aquela parte do restaurante que era o antigo Porcão, onde tem um prédio ali que eles construíram agora. Sei. Aquela área toda era a área do clube, que eram os pavilhões, que tinha as quadras de esportes, que tinha as academias. Então, quando veio a sociedade com o Balneário Shopping, aí o clube fechou por causa que usou a grande parte do terreno. Mas a parte do morro de cima era do pessoal do Caseca, né? Uma parte só do lado onde a van, a outra parte era do pessoal que fez a sociedade com o Balneário Shopping, que era do Péricles. Do Péricles. É do Péricles ali. Então ele que fez a sociedade ali na época ali, foi isso que fechou ali. Tu não vai se lembrar, eu também não lembro, né? Mas ali também onde a van tinha uma pedreira. Sim, sim, pô, ali tirava a pedra ali, mas é aquela que fazem... Não, brilha tudo, o pessoal da Casetec, da SERB, né? Da SERB, do Caseca, né? Que eles dizem que aquele tinha uma pedra ali que faz o macadâmia, né? Isso, macadâmia. A pedra que fazia o macadâmia. Eu cheguei, eu acho que pegamos ali aquela renda, aquela... Sim, Final, pô, o bairro ali era só aquele sítiozão, assim, poucas as casas, né? As que tinha era da Coab, porque daí são as casas que já tinham montado na época. Então, cara, assim, a infância foi... Bacana, né? Eu digo assim, o cara... do Ivo Silveira. Ufa! E Ivo Silveira tem história, porque a turma da região sul vinha tudo estudar ali com a gente. É que não tinha, né? Não tinha as escolas lá, e aí o ônibus ia, pegava. Então toda a galera da região sul que nós conhecemos hoje estudava no Ivo Silveira lá junto com a gente. Foi na época foi do Pavão. Encerrou em 98, quando teve o ensino médio, passou para o estado. E aí só ficamos com o ensino fundamental. Foi em 1998. Mas nós íamos para lá. Eu não cheguei para o Silveira, fui já para a Barra, né? Na região sul tinha só a Barra, que tinha, que era o ginásio, que era do 5º ao 8º ano na época, né? Hoje seria do 5º ao 9º. Então, o pessoal da região sul, então, Nova Esperança, Praias Agrestes, Mata de Camboriú, pegava o ônibus e ia todo mundo pro Silveira para estudar. Eu acho que o bom disso, o pessoal ficar hoje, tem pessoas de segurança, mas o network que dava aquilo na época do pessoal sair fora, aquela pessoa era muito bacana. Porque tu acabava fazendo amizade. Eu me lembro que a infância dizia para mãe, eu vou lá jogar bola. Aí a gente tinha as fichinhas que era da Transol ainda, não era nem Expressul e nem Transul, era Transol que veio e depois virou Transul. Isso. Aí pegava a fichinha que era do escolar, embarcava no ônibus, ia lá pro estaleirinho jogar bola com a rapaziada que nós estudava durante a semana. E final de semana ia pros campos lá bater bola. Aí chegava em casa, claro, tu tinha de jogar bola, só não dizia que tinha ido lá pro estaleirinho jogar bola com a rapaziada. Que era um lugar muito longe, né? Sim, e aí era o seguinte, o mais engraçado era que o último ônibus era às 17 horas. E aí aquelas ruas tudo de chão batido, lá vinha aquele ônibus levantando aquele poeira, o qual postado que se perdesse não vai mais embora. Então assim, aquilo que eu falo, a amizade, o que a gente traz para a cidade, a gente tem até hoje. Ver o tanto que aquelas pessoas que estudaram com nós, muita gente cresceu, se deu muito bem na cidade. Tem outras pessoas que, né, vê o caminho que cada um seguiu. Então isso é fantástico, não tem preço, né? Quando tu és natural, que tu estás, que tu cresce junto com a cidade. Eu ainda brinco assim. Eu tive a alegria de brincar de carrinho de rolimã no Morro da Ceval, que é a Estrada da Rainha, que era chão batido. Dava uma garoa, uma chuva, não subia mais um carro. E o bom de ter essa... Eu sempre agradeço o pessoal que vem de fora para Balneário e para Camboriú, tá? Eu acho que vocês, quem quer vir, pode vir, que a cidade é grande e ela está de braço aberto para todos. Porque a nossa cidade ela foi formada por esses imigrantes, então, desde a década de 70, 80, 90. Só que tem algumas pessoas que estão chegando hoje e não entendem o que era o balneário no passado, né? De balneário provinciano.
E muitas vezes o fato de ter essa história é o que te ajuda a entender a cidade. No caso, é o plano diretor, teve discussão, teve debate, mas tu sabe que foi o melhor, foi o mais tranquilo de todos, né? Sim. Historicamente, de todos os planos diretores, o que foi fechado ontem por vocês, a Câmara de Vereadores, foi o mais tranquilo e mais calmo que houve assim na história. Tá? Mas posso te dizer por que foi calmo, foi tranquilo? Porque foi feito o inverso de todos eles. Porque todos os planos diretores sempre estava favorecido a região central. E dessa vez, os bairros todos tiveram contemplações. Então, aí eu vejo que na época, todo mundo dizia, pô, mas eu não vou poder um dia construir. E eu comentei até numa fala minha ali, quando eu fiz uma emenda falando, deixando claro que dessa vez os bairros foram assistidos, foram lembrados para a parte de construção, para poder ter corredores com poder econômico de você ter ali dentro, situações porque você não tinha. Né? Eu olho lá o bairro dos Estados, ele tem um pequeno hotel. Um pequeno hotel. Aí, isso aí. Pô, mas poderia ter um grande hotel Olela ali. Agora vai poder ter. Agora vai poder ter. Então, assim, você está aquecendo a economia, tu está fortalecendo os bairros também. Né? Então, é isso que eu falo. Você, por exemplo, João, que é da região sul, você tem o centro de eventos lá, você tem que sair de lá, pegar todo o trânsito para se hospedar na região central. Você tem que fomentar aquela região para o lado de lá. Então, se você não der essa oportunidade para os bairros, você não vai ter esse crescimento de bairro, não vai conseguir aquecer a economia de verdade, às vezes, de uma localidade. Né? E ter até, como é que eu dizer, a oportunidade de ver amigos, por exemplo, que eu vi, Joel, que às vezes o pai e a mãe têm um terreno grande, mas não podia construir 3 andares, um exemplo. Que às vezes o cara vai fazer um apartamento para o irmão, para o filho, e moram ali, aí ele tem que se deslocar para Camboriú, ou para uma outra cidade, como eu tenho amigos meus que tiveram que morar em Ilhota, Itapoá, tem que ir embora, que não consegue comprar um terreno, não conseguiu construir naquela localidade onde ele teve a infância. Então eu acho que por isso que essa pressão não teve, que ela foi tranquila. Tá, porque a população... Quem conduziu isso? Isso aí já vem de algum tempo, né? Mas quem de fato abraçou foi a prefeita Juliana, que teve coragem de dizer, não, vamos fazer e vamos dar condição. A discussão já vem de algum tempo atrás, mas discutir sem ação não adianta. Eu participei praticamente de todas as reuniões do plano diretor, até eu era delegado, né? E eu participei de outro governo. Em 2014 eu fui delegado junto com você. Que foi ali que iniciou os debates. Que o debate não foi tão legal. Fechamos aquilo lá, não foi promulgado pelo ex-prefeito. Aí, em 2023, ele chama novamente o debate. Isso mesmo. Cara, era muito chato. Parecia assim uma briga entre governo e sociedade organizada, porque nós éramos sociedade organizada, sim, e tem um grupo de Fabrício que era prefeito. Parecia uma briga, parecia meio que separado, o pessoal não estava junto, meio que assim, meio... Pô, tem amigos nossos que estavam movendo, Fabrício. Sim. Eu ficava brincando com isso, pô, cara, que foi? Tá bravo aí com nós? E rindo, aquela coisa. O Fabrício não conseguiu conduzir. É melhor, sabe melhor que eu, que não conseguiu conduzir. Veio para a Juliana. Quando a Juliana assumiu, assim, eu vou tocar o plano diretor, nós vamos terminar isso aí rápido. Eu fiquei na dúvida de como seria conduzido isso. E foi conduzido com maestria, com seriedade, com organização, que deu para ver tudo no bastidor, como estava sendo feito. E a alegria é ver que aquilo que a gente estava discutindo para trás aconteceu na íntegra agora. Aí a discussão nossa começou a discutir isso. O seu Carlos Humberto, fenomenal, tá? Muito educado, muito carinhoso, muito atencioso, o seu Carlos Humberto. E já o seu Carlos Humberto tem quantos anos? Já tá com uma... 70 e poucos anos. Não, acho que um pouquinho menos. Mas tá perto. Tá lá, pô, fez com maestria. Aí um dia eu tava lá vendo o debate. Pô, assim, era um debate dos delegados. Cara, não existia se eu sou governo, se eu sou sociedade, não tinha mais. Era um debate de cidade. Cara, mas de cidade, assim, que vinha uma emenda de um colega ali, não, mas tua emenda e um ajuste. É tanto que, pô, praticamente foi pronto o plano diretor para 15 vereadores. Fizemos pequenos ajustes de algumas coisas que a gente conseguiu perceber que quantos ainda ajustes tinha. foi feito?
Foram 54 emendas que foram colocadas. 54, das 54... Teve algumas que passou foram 30. Pô, cara, isso aí é uma questão mínima de um projeto que nós estávamos discutindo já há 10, sei lá, 5 anos. Sim. E foi tranquilo a reunião ontem? Não, tranquilo. Foi muito tranquilo, não tinha... eu, pelo tudo que eu olhei, eu falei, cara, para mim eu fiquei contente. Eu via os bairros se assistir, eu fiz 2 emendas. Assinei uma emenda coletiva ali com outros vereadores, fiz uma para o bairro dos Estados, para fazer uma correção de que apareceu quando foi criados os eixos e os corredores, ele ficou com um problema ali e a gente teve que corrigir. E aí eu fui obrigado a fazer a emenda para dar essa condição de lá na frente as pessoas terem a oportunidade de querer fazer ou não. Porque é uma ótica tua com o pessoal do teu bairro, né? Sim. E assim, e aí também eu olhei uma outra situação que eu vi na região sul, que eu acho que teria que ser contemplada até pela minha visão, que eu acho que é de crescimento para aquela localidade, de sustentação para aquela região. O povo pediu também, né? E aí eu penso o seguinte, a gente tem esse ganho e por isso que foi tranquila. Por isso que tu viu que não teve a pressão, por isso que tu viu que não foi nada do que foi acontecido lá atrás. Por quê? A prefeita primeiro que teve coragem de encabeçar ali a situação do plano diretor, chamar todo mundo que tinha que chamar e fazer acontecer do jeito rápido que aconteceu, né? Depois, claro, sempre teve um processo de abrir. Ela abriu também, foi muito democrático por parte dela. Quando ela abre, ela botou, eu me lembro quando estava de secretária, ela botou a Secretaria de Obras Móveis, a gente parou 1,5 semanas para ir ainda pegar na comunidade, nos bairros, em todas as localidades ela estava pegando as informações para discutir as emendas, para melhorar mais ainda. Então, eu acho assim, ficou claro de que a prefeita fez uma ótima entrega em cima do plano, né? Conseguiu, junto com os delegados, junto com a sociedade civil, construir um grande plano, né, urbanístico para a cidade do microzoneamento. Então, eu acho que ontem foi a gente pode dizer assim que foi uma coisa diferenciada de tudo que a gente viu, porque o último plano diretor teve 100 e poucas emendas. Tu vê que essa chegou a ter menos do que a metade daquela que foi lá. Então, para te ver, é sinal de que se conseguiu entregar muita coisa. E muito bem construído o documento. Sim. Muito bem parte de redação, justiça, é muito bem construído o documento, algo que você não precisa ficar fazendo revisões, né? Sim. Muito bem entregue, né? E acho que a cidade vai ter um ótimo plano, e um plano para que se possa se manter e sempre dizer, aquilo que a gente esqueceu, nós podemos melhorar lá no outro plano. E a tendência é diminuir as emendas. Porque quando você segue um plano no formato desse, você só vai corrigindo pequenos detalhes que, às vezes, numa construção daquilo que tu falou, 5 anos de trabalho, passou um negocinho, passou outro. É uma rua que podia ter incluído. Não, mas agora faz por decreto, ou lá na frente já corrige direto no próximo plano. Então, eu acho que tem muita situação, né? Que eu acho que cada vez mais se seguir aquele ritmo que o plano ficou, acho que a tendência é sempre diminuir, sempre acrescentar e acabar ajustando as pequenas coisas que acabam indo escapando. Luciano, vamos lá. Se conhecemos e trabalhamos junto na prefeitura de Balneário, né? Então, tu estivesse dentro de 3 governos, né? Estivesse do Edson Renato Dias, Periquito, do Fabrício Oliveira, do Fafá, e da Juliana Pavan, da Juju. Esses 3 governos, né? Do Periquito chegasse a ser secretário? Não, do Periquito não. Cheguei a ser diretor na época. Fosse diretor? Até diretor-geral, se eu não me engano, ali, numa do Periquito, sim. Que é o diretor-geral como se fosse secretário adjunto. Fafato foi... Aí eu já foi secretário de articulação, fui diretor-geral do turismo, diretor-geral de inclusão, fui secretário interino da inclusão social e fui secretário de articulação do governamental. E da Juliana? Agora fui secretário de obras. Como que é cada governo? As 3 governos bem distintos, né? Sim, cada um com uma característica diferente, cada um com um estilo diferente de trabalho.
como é que eu posso te avaliar? Eu posso falar com propriedade do que o governo que eu tive mais liberdade de trabalhar, de me dar a condição de trabalhar, dizer faça do teu jeito, mas faça com responsabilidade. Foi a prefeita Juliana. Isso eu não posso negar. 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses que eu tive no governo. A única coisa que a prefeita me falou é o seguinte: estou te nomeando porque você é uma pessoa de confiança. Tanto que todos os cargos são de confiança do atual líder, que é o prefeito. No caso, é a nossa prefeita Juliana Pavan. Então, ela só falou: eu só quero que vocês desenvolvam com responsabilidade a cidade. E como foi o convite, assim? Porque, poxa, começo de mandato para assumir a secretaria não é muito bacana, né? Mas assim, eu sou um cara do projeto, tu me conhece. Toda a vida fui. Aonde eu tô, eu me entrego, eu me dedico. Sou cara de construção partidária. Já fizemos lá atrás, na época, no PP, junto com o Fábio Flor. Depois a gente veio caminhar junto com o Carlos. A gente fez construção junto com o Carlos Humberto. E agora não poderia deixar de fazer junto com a nossa prefeita Juliana, né? Então, quando a gente venceu a eleição, a Juliana estava montando toda a estrutura de governo, que você sabe muito bem que o primeiro ano é muito importante, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo não têm conhecimento de que o primeiro ano o prefeito não faz, é quase impossível de realizar tudo aquilo que ele botou no plano de governo dele, porque a dotação orçamentária é feita pelo prefeito anterior. Então você já não tem disponibilidade de fazer muitas coisas que você queria fazer. E é isso que é o desafio do primeiro ano, né? E por isso que eu quero dizer que, na minha opinião, a prefeita Juliana Pavan marcou a história de Balneário em relação aos últimos prefeitos, porque os primeiros anos não teve tanta entrega de nenhum dos prefeitos, mas dela teve. Dela teve. Mas aí qual é o motivo que tu acha que as entregas dela foi diferente dos outros? É porque ela soube escolher as pessoas que estavam na frente. Pessoas que não têm experiência vão ter que buscar o aprendizagem, vão ter que se atualizar da situação. Agora, quando você bota alguém na máquina pública que já tem, ele já conhece o caminho. Ah, aquilo está com problema, o caminho para andar é para o lado de lá para resolver. Então esse foi o diferencial da prefeita Juliana. E como foi assumir a Secretaria de Obras? Cara, foi uma honra, foi satisfação muito grande. Como que ela estava? Ela não estava aquela maravilha, né? A gente chegou lá com equipamentos tudo sucateado, 4 meses de veículos próprios, coisa quebrada, grande parte, né? Tirando a exceção dos veículos que eram locados. A gente encontrou lá diversas dificuldades em ferramentas e materiais que não tinham disponíveis para a secretaria. Sem dinheiro? Né? O recurso ainda era o mesmo que do ano anterior, né? Mas pegamos a prefeitura sem licitação de asfalto. Eu recebi a prefeitura, Joel, a Secretaria de Obras, com 2 tapa-buraco. Um com 79 toneladas e o outro com 36 toneladas. Você conhece, entende, sabe o que é? Isso não é nada. Isso não dá para fazer um mês. Não dá para trabalhar um mês com isso aí. Em Balneário tem 90%, 95% é asfalto praticamente. Sim, então você sabe muito bem que é difícil isso, né? Você ver aquela realidade. Mas como a gente conhece a máquina, como a gente sabe o caminho, então a gente vai no lugar certo para resolver o problema. E foi lá onde a gente resolveu o problema, para a cidade não ficar sem asfalto. Lá a gente criou uma nova estratégia para não deixar desorganizado, e a gente sabia que ia encontrar dificuldade. Só para você ter uma noção, o processo licitatório nós colocamos em janeiro. Ele ficou 8 meses quase para ser homologado. Foram 23 empresas brigando pelo asfalto. Isso geralmente nunca acontece, né? Mas a gente se preparou para aquilo, porque eu já me preparei para o pior. Quando você faz gestão, você tem que se preparar para o pior, não para o melhor, né? E como a gente já estava preparado para o melhor, a gente conseguiu passar as fases e dali para frente, quando a coisa andou, andou. E hoje a gente deixou a secretaria, quando saiu, bem redonda, deixei diversos registros de preço que não existia, para drenagem, para ampliação de obras de drenagem, deixei registro de preço para a nova equipe de tapa-buraco, que era com rolo, com massa asfáltica, com gente para fazer a manutenção, para expandir as obras e acelerar os trabalhos da Secretaria de Obra. Funcionários. Os funcionários ainda a gente
permanece no mesmo jeito, porque agora o governo vai discutir, né? A Secretaria de Obras lá, eles extinguiram a maioria dos cargos. Então você não consegue fazer concurso público. Então a prefeita Juliana, junto com a Secretaria de Administração, está vendo essa situação, né? Para a gente ter que organizar isso para não perder essa mão de obra futuramente. Mas a gente deixou os registros de preço para garantir a eficiência e melhorar a Secretaria de Obra para entregar para a cidade. Por exemplo, nós fizemos as padronizações do parquinho, em um ano a gente fez 10 parques. Isso é quase um por mês, Joel. Todo mês fazendo um. Todo mês. E se você agora volta lá, Joel, não tem mais manutenção. Ah, o cara com a cerquinha arrumando que quebrou aquilo, que acabou, Joel. Entregou a coisa mais bonita, com menos manutenção e com mais qualidade. O deck do Pontal Norte. O deck do Pontal Norte foi entregue, a gente fez um acesso de acessibilidade na Praia Central que nunca teve, que está na rua 1400. Também, né? O chuveiro também de vocês, né? O chuveiro ali também a gente trouxe ali para os testes, que agora estão discutindo a parte burocrática para ampliar ele, né? Nós conseguimos até, no primeiro ano ainda, reformar o mole, que era da mesma época que o da Barra Norte, que já estava tudo ficando podre também. Então, olha a quantidade de entrega que a gente fez em 1 ano e 2 meses. Nossa, sabe quantas obras de drenagem eu fiz na cidade? Foram quase 30 obras de drenagem em 1 ano e 2 meses. Obras de correção, Joel. Obras eram aquelas que não funcionavam. A gente foi lá arrumar para funcionar. 2 por mês. Praticamente 2 por mês, né? Então, tem 2 fluvial, um parquinho, aí mais a manutenção. Asfaltamos quase 20 e poucas ruas no primeiro ano. Então tu imagina, você participou de um governo. O governo que nós participamos no primeiro ano não conseguiu asfaltar 20 ruas no primeiro ano. Não conseguiu asfaltar 10, né? Eu particularmente, eu sempre falo e vou falando e defendendo a questão que, para mim, todos os prefeitos ao qual eu acompanhei na história de Balneário, e desde muito moleque, sempre me interessei por política. Sim. O da Juliana, sem dúvida, que foi assim, o melhor primeiro ano de mandato de todos os prefeitos. Ela consegue entregar algo, ela consegue finalizar o ano muito bem, que é difícil, como falar assim, é difícil. Primeiro ano, tu tem um desgaste, tem o ajustar máquina, tem ajustar equipe, a questão de secretário. Não teve troca de secretários, muito pouco. E aí o que eu digo que ela foi muito grande, porque ela era a líder. Ela escolheu as pessoas. E era ela que motivava essas pessoas. Vou sentar aí. Dizem a história. Dizem, não, isso eu sei também. Ela é 220 direto, né? Ah, ela não. A Ariana, pô. Ariana. De tantos três. Ariana, eu sou Ariana, eu sei como é que é. Ela é Ariana. Ela vai pra cima e não tem hora, não tem... 6 horas da manhã na rua. E ela não tá errada. O povo escolheu ela pra aquilo. E ela representa aquilo que o povo escolheu. Rapaz, a mulher não para. E assim, ó... E ela fica em cima. Me capricha. Me ajeita. Mas não é. Ela é o papel dela. Desse chato, entendeu? E eu acho que é esse o sucesso de quem entrega. O sucesso de quem entrega é escolher a pessoa e ficar em cima para ver a coisa acontecer. E aí eu te digo, se fosse uma equipe de pessoas que não sabiam o que é gerir uma pasta, não tem conhecimento de como é que tu resolve um processo burocrático para agilizar alguma coisa, você perde tempo, você perde ação, você acaba entregando muito pouco. E aí é o que eu digo que a prefeita Juliana soube montar uma boa equipe. Porque ela botou com a maioria das pessoas que tem conhecimento das secretarias, ela conseguiu. Porque assim, eu me lembro quando fui assumir obras, tinha muita gente que disse, mas ele só entende de cachorrinho e de gatinho. Né? Só que esqueceram de olhar o currículo para trás. Que vieram perguntar, tá, mas tu já geriu alguma coisa? Tu já tocou alguma coisa? Como até brinco, já tocou um x-salada? Tu já tocou? Tu sabe o que é funcionário? Tu tem? Então, não perguntaram isso, porque as pessoas têm, às vezes, um problema de dizer assim, olha, mas não sabe o passado. Eu até falo isso porque teve uma pessoa que se mudou para Balneário Camboriú, se meteu na política aqui, e um dia veio querer falar até da minha pessoa. Eu falei, eu nem vou dar o prazer de responder ele, né? Porque
Ele chegou ontem na cidade, então ele não conhece a minha história. Quem falou? É uma pessoa aí que eu não... Tem que dar nome. Deve ter nome para dar corte. São de corte. Não pode. Pessoa desse tipo não merece ibope, João. Não merece ibope. Não, tem gente que não merece ibope, esse não merece Mas ibope. é normal, cara. Não é normal do ser humano que tu... Cara, tem pessoas que tá sob sair, ele vai querer oprimir outra pessoa, ou como tu falou, não conhece história, não entende. Agora tu imagina, a gente tá falando aqui, né? Se coloca no lugar da prefeita, pô. Ela é mãe, tem família, e ainda tem que tirar o chapéu pelo empenho dela se dedicar a colocar seu nome, a entregar a sua vida, porque tem que entregar a vida para a cidade, né? Se dedicar por ela. Eu acho que a questão não só do prefeito, mas qualquer cargo público, como vereador também, coloca o nome publicamente para todos ali, né? Então é algo bem... É muito bacana para quem olha de fora, tá? Mas quando vê na prática não é fácil. Porque às vezes tu tem que abdicar a tua vida de algumas coisas para atender outras coisas, né? Então você acaba tendo situações que eu acho que às vezes as pessoas não entendem lá de fora, mas eu olho assim porque a vida pública ela consome muito, porque é muita entrega. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa que me ligou lá da região sul, mora no Nova Esperança, estava ali na Barra, para resolver uma situação. E às vezes é uma informação, a orientação é levar a pessoa no caminho certo, né? Mas requer um tempo, requer um ajuste, né? Senão às vezes a pessoa acha que aquele serviço nem é prestado, e na verdade ele está lá. Às vezes ele não tem informação suficiente que chegou para aquela pessoa, o acesso, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, mas cabe a nós que se colocamos na vida pública para estar instruindo, ajudando, atendendo a população. Eu acho que a nossa missão é essa. A missão, nem todos entendem isso. A pessoa que está no serviço público, ainda mais cargo de confiança, tem casos e casos, né? Nem todos os cargos de confiança são bons. Vamos dizer, tem muito cargo de confiança aí, muito parceiro nosso que deixa a desejar. Mas boa parte é uma entrega, né? É uma entrega. Pô, tu abre mão de uma questão privada tua, de uma questão tua, para ser público para todos. Isso é coisa do diretor, secretário. Sim. E olha alguns secretários, não só em Balneário, mas como em Camboriú, pô, os caras, tu vê que já tem uma certa estrutura e estão como secretários. Aí tu pergunta, cara, mas o que tá fazendo aqui? Aí ele fala, cara, eu quero entregar para a sociedade, quero participar, quero estar junto. Eu acho que é o grande objetivo do agente público, né? Do cargo, ou do... Até porque a cidade que tu mora, tu sempre vai querer ver o melhor, sempre tu vai querer ela crescendo. Quer participar, né? Sim. Muitas vezes eu fico me perguntando, eu participo desse conselho, cara, tem conselho, esses conselhos que tem em Balneário, delegado, participo, boa parte participa, alguns estou junto, na Câmara de Vereadores sempre discutindo, de vez em quando me pergunto, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Tu abre mão de algo seu para algo comunitário, né? Sim. Associação de moradores. Sim. Aí lá na frente ele falou, cara, é a tua cidade, é o teu bairro, é o teu povo, se alguém não defender teu povo, não... Como diz o seguinte, a política é a mesma coisa, se você quer de bem não se mete, e fica lá na tua, lá quietinho, os que não são vão se meter e vão tocar e vão fazer, e aí o que a gente vai fazer? Vai ficar reclamando? Então eu não quero ficar reclamando, então se é para reclamar eu vou fazer a minha parte, eu vou participar, porque daí eu sei que, por exemplo, eu posso deixar outras pessoas ruins não tocar a nossa vida. Alguém vai ter que tocar o negócio. Então eu penso dessa forma. Ou vai tocar alguém que é bom, que tem acesso. Eu sempre comento sobre essa questão, cara, é parceiro, é amigo, tá lá, cara, que bom. Ele é um conhecido que de um desconhecido, tá? E eu ainda não digo mais, né, Joel, porque tem pessoas que tudo na vida tem o bom e tem o ruim. Como tem o bom profissional, tem o mau profissional, como tem o bom político, tem o mau político. Mas a gente que é de bem sempre tem que procurar estar construindo melhor. Então, sim, é por isso que o que me incentiva na política é isso, né? Não sou melhor do que ninguém, tem pessoas muito melhores do que eu, mas o que eu puder entregar e dar o melhor de mim é o que eu coloquei como objetivo na política. Mas uma coisa, mudando o assunto aí, eu vou saber quem perdeu
Agora, ô, Luciano, falando em política, voltando à questão da política, né? Fosse secretário, fosse diretor, secretário, tivesse nos 3 governos, o governo que mais conseguisse emplacar e mostrar que isso foi o de Juliano, entendeu? Até pela questão da oportunidade, pelo grupo que está ali junto com ela, né? Sim, O projeto da Juliana é diferente dos outros projetos. sim, bastante. Bastante diferente. Cada prefeito tem seu projeto. Vamos lá. Sua trajetória política. Em 2008, fosse candidato pelo PP, isso? Isso mesmo. PP, quantos votos? Quase 500 votos eu fiz na minha primeira eleição. 500 votos. 2008. Outra eleição, tá? Eleição difícil. Sim, sim. Tinha bem menos eleitores. Era 11 candidatos, eram 11 vagas. Era isso mesmo. Era 10 vagas. 10 vagas. 10 vagas. 10 vagas era aquela. 10 vagas. Era difícil, tá? Era mais... Eu fiquei de terceiro suplente naquela eleição. O Zé Galinha entrou, amigo. Isso, fez 750 votos. Eu fiquei terceiro suplente. Aí o Lagiano e depois você? Não, daí teve aquele menino que era do bombeiro, que é parente do Pedro Francês, Walter Balt, como é? Valtinho, e depois ficou eu. É isso mesmo, ficou o Lagiano, aí ficou eu. Aí tem, depois de 2012, viesse na campanha do Fábio Coordenei a campanha dele, né? Coordenou o Fábio, né? Foi o mais votado. Foi o mais votado de Balneário Camboriú, 2.455 votos. Já olha isso um pouco diferente, tinha mais vagas, ali já foi 15 vagas, né? 13. Foi 13? 13 vagas naquela. Já era 13 vereadores, naquela já subiu para 13 vereadores. Para 13 vereadores, já foi uma outra eleição, né? 2016, quantos votos? Aí eu fui candidato pelo PP, quase mil votos, 965. 965, ficasse suplente também, né? Fiquei, segundo suplente. Aqui tu fosse pelo PP, né? Pelo PP também. O PP botou 2 cadeiras aqui? 3 cadeiras. Botou ficou eu e o Lagiano. O Peruca? A diferença minha do Lagiano foi 12 votos. O Peruca foi o mais votado pela cidade na época. Isso, daí foi o Marcelo e o Meirinho. E o Meirinho. Depois ficou tu e o Lagiano e eu, nós dois. Diferença de 12 votos, se não me engano, um do outro. E quando tu sai do PP? Até 2016, com o PP, acabou a eleição, tu não tinha mais compromisso, é isso? Aí o Fábio decidiu parar, que não queria mais disputar a política e tal. E aí é um cara que eu carrego amizade pra vida também. E daí ele falou, cara, eu vou parar, quer seguir aí, fica à vontade, segue, tem todo o meu apoio. E aí a gente seguiu, e ali a gente conheceu o Carlos, e aí fomos fazendo a construção, né? O Carlos me procurou lá. O Fábio foi vereador por 2 mandatos, ganhou os 2 mandatos. Isso aí. 2004 e 2012. Lançamos ele deputado estadual 2 vezes. Como ele primeiro ficou suplente e assumiu, né? Na última, né? Que ele fez 17 mil votos. Ficou terceiro suplente, terceiro ou quarto. E ele foi vice do Leco em 2008, né? Isso aí. Leco Bevenuti, ele que os dois eram vereador na época, vieram... Eram juntos os vereadores parceiros de Câmara, né? Daí, é isso aí. Aí depois ele veio deputado estadual em 2010, depois se elegeu vereador em 2012, saímos deputados de novo em 2014, onde ele ficou de suplente ali, chegou a assumir 60 dias da Assembleia, e depois disputou a eleição com o Pavão em 2016 de vice. Pavão prefeito e ele de vice. Depois desistiu. Aí, daí ali para frente eu segui a carreira junto com o Carlos, ali fui pro PL, construímos ali até... Cedo, conversa com o Carlos Humberto e vai pro PL. Isso aí. Carlos Humberto ali já era... Não, ele já tinha recém se elegido vice-prefeito. Vice-prefeito. Aí vai caminhando ali com ele. Não cheguei a assumir o governo naqueles primeiros anos, até porque foi uma opção minha que eu não queria. Mas como ele era candidato a deputado estadual na época, eu me coloquei em ajudá-lo ele a campanha, porque eu já tinha feito as 2 do Fábio. Então fui lá e ajudei ele na coordenação da primeira eleição dele estadual, até fiquei 2 anos viajando do estado com ele. A primeira estadual ele já ganha? O Carlos perde por 1.300 votos. Ele fica primeiro suplente. Primeiro suplente. Ele assume, né? Assumiu, né? Assumiu o período. Ele perde por 1.300 votos aquela eleição. 1.300 votos, cara. Pô, mixaria de voto para deputado. Né? Perdeu por 1.300. E depois veio e fez uma baita eleição, né? Fez quase 47 mil votos na segunda. 47 mil votos. Na primeira ele fez quase 26. Então ele já está sendo dobro. E nessa eleição, o que tu acha?
Não, eu acho que do próprio Carlos? É. Não, o Carlos hoje tem um trabalho consolidado na região, no estado ele tem feito um baita trabalho. Hoje o Carlos tem um grupo de liderança muito forte na região, no estado, em vários municípios. Entregou muito. O Carlos é um dos deputados que mais trouxe recursos financeiros de emendas para a nossa região. Camboriú e Balneário foram os mais contemplados na história por emendas parlamentares dele, né? Tu pega aqui a Estrada Geral do Macaco, vou dar um exemplo aqui, que foi finalizado com 2 milhões e alguma coisa de emenda dele, né? Então tu vê agora o Morro do Encano também, que o Pavan está listando, tem dedo do deputado Carlos Humberto nos recursos dele próprio ali que ele trouxe. O Pavan mesmo falou, né? Carlos Humberto foi o parceirão dele. Então assim, é um deputado que foi o mais votado de Balneário na última eleição, e foi o deputado mais votado de Camboriú também. Mas foi o deputado que honrou os votos, Joel, que a maioria da nossa cidade, tipo de Camboriú e de Balneário, tem que começar a observar. Eu vou te dar um dado aqui que tu vai ficar de cara. As pessoas que foram os deputados mais votados na última eleição aqui, eles não chegaram a trazer recursos para cá, como eles trouxeram para as 20 principais cidades que eles investiram as emendas deles. Os deputados que de fato levaram a grande fatia dos votos aqui não trouxeram nada para cá. Praticamente nada. Carlos Humberto mandou muita coisa. O Carlos, como era da região, entregou tudo que tinha para a região. Aí, falando em Carlos Humberto, como que foi ali a saída de você? Carlos, não sei, mas você saiu do PL para o PSD. Já sabia que o Fabrício ia trair o Carlos? Assim, ó, eu falo que é traição, e tem alguns puxa-saco do Fabrício vão dizer que não é. Eu falo que é traição porque o Carlos Humberto era o candidato natural do Fabrício e o Carlos Humberto era PL. Isso então mesmo. Era algo natural dele, de grupo, de questão de estrutura de partido, de grupo, era a construção natural dele, tá? Uma hora que o Fabrício tira Carlos Humberto, realmente Carlos Humberto, para mim, ele é traído. E eu penso assim, João, Sai quando perde? Sai no último momento, assim, na última janela? Não, eu saio perto, eu saio na janela ali, né? Na janela, mas sabia que não ia ter vaga pro Carlos Humberto. Não, já tinha tudo, já estava muito natural, né? Já estava tudo claro que que não era mais, já se trabalhava outro nome. Já o próprio Carlos já sabia que eles não iam deixar, que iam vetar ele. Só que eu sou um cara de grupo, eu não deixo na estrada. E eu sempre tive com o Carlos ali. Quando eu vi que aconteceu aquilo, cara, eu sou daquele cara já. Se você tá no bom, eu tô contigo, mas se tu tá no ruim, que eu tô contigo, eu também vou estar no ruim. Eu tenho esse perfil comigo, eu carrego isso comigo. Entendeu? Então, quando eu vi que aconteceu e quando eu fiz a última fala com o ex-prefeito Fabrício, ele, no primeiro momento, ele não me inclui no PL, na nominata. Mas eu era vereador do PL e aí ele me propõe outro partido. E eu achei muito deselegante a arrancada da conversa. Porque a priorização era para os amigos, mas não para quem já era. Porque o intruso, quem veio foi ele que veio para o PL. Nós já estávamos lá. O Fabrício, ele vem do Ele vem depois, no ano da eleição. Então, assim, foi a única coisa que me fez eu ainda ter mais força para sair. Porque foi infeliz a fala quando me chamou para dizer da nominata, aí me sugere uma outra, se eu estou naquela. Então eu disse, pô, isso não é caminho, João, tu irias caminhar com alguém que te faz isso? Jamais. Então, se um dia ele falasse para mim, tu saiu, não, eu saí porque tu não soube conduzir. Sim. Porque eu sou vereador de mandato, você era para priorizar quem está no mandato no partido. Aí você oferece outro partido já de largado. Mas por quê? Porque eu preciso abrigar os meus amigos. Qual partido ele oferece? Não, na época ele me ofereceu até a União Brasil. Para tipo União Brasil? Me ofereceu outras. E aí, falou, se tu quer ficar aqui, tu pode ficar no PP, no PL. Mas eu não vejo... Então assim, já não foi legal, porque eu sabia que no PL tinha que abrigar os amigos. Os amigos tinham que vir para poder ganhar a eleição. Então, cara, eu já não gostei da ação e da situação. Então, me desmotivou mais ainda. Então, eu tive que tomar o meu lugar. Em 2020, tu vai pelo PL, tu se elege, né? Sim, me elegi no PL em 2020. Quantos votos?
859 na pandemia. Essa pandemia, essa foi outra eleição também bem atípica, né, cara? Poxa, eleição difícil, tá? É. 859 votos pelo PL, se elege você, Medeiros E o Vitor Forte, e o Vitor Forte. Esse pelo... pelo PL. E o Vitor não quis sair do lado do Fabrício, né? Porque o Vitor ele era ligado ao Carlos Humberto também, né? Aí foi uma escolha dele. Eu não achei legal a conduta do ex-prefeito, mas também as ações que estavam fazendo com o Carlos Humberto eu não aceitei. Porque é aquilo que eu te falo, se eu ando contigo, eu ando contigo. Se eu não ando, né? E eu acho que eles fizeram uma construção e quando era para lá na frente, a construção faltou a sapata. Mas a gente sabe que a vaidade do prefeito de tirar a sapata é porque ele queria botar um poste no lugar de uma sapata, que a cidade não conhecia e quis empurrar de goela abaixo. Política não se faz desse jeito. Política se faz com respeito, construindo com todo mundo, né? Talvez as discórdias que talvez foi criado lá foram a situação que levou à derrota. E também a construção da Juliana em procurar as pessoas também levou ao sucesso da vitória dela. Sim. Porque ela foi, conversou com o Carlos, conseguiu atrair o Carlos. Comigo ela procurou no momento, né, e me ofereceu, quer vir... Qual partido que veio para ti? Veio PSD? Não, eu tinha condição de ficar lá no próprio MDB. No final eu poderia ter ficado ali no MDB. Tinha um outro partido ali também para... O Boteco era o... DC. Então, mas eu sou daquela... Tu sabe que eu sou daqui, eu conheço a pessoa e a Juliana sempre teve um perfil político. Quantos votos a última eleição? 1.290 votos. 1.290, fosse o mais votado da coligação. Da coligação, dela, isso aí. Com 1.290 votos. No final, talvez ele for prejudicado, talvez com aquelas questões. Ali a gente sabe que deu uma puxada, porque a gente... Todo mundo sabe que eu sou de direita, não tem por que negar. Uhum. O meu lado é o caminho da direita. Mas às vezes as pessoas querem misturar o partido e esse negócio do partido, né? E não tem como você misturar isso no partido, porque o caminho que você anda é um só. O partido é a questão de você se colocar teu nome, e às vezes lá no partido tem um grupo que também com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Que da Juliana não mudava. Era mesmo. Então eu achei que eu estava bem colocado com a pessoa que eu conhecia. Eu vejo nela uma pessoa guerreira, de fibra. Então eu acho que aquele é o caminho para correr para dar. Então tu vem, tu se elege PSD, o mais votado ali, faz uma campanha bem bacana. A campanha foi até interessante, a tua campanha... Ela não foi a campanha talvez tanta expressão de rua, mas a campanha que fez uma entrega bacana de votos, né? Sim. Tem uma entrega boa de votos. A tua assume. E agora, qual que é o teu projeto político? Bom, o nosso projeto continua pensando na cidade, pensando num projeto agora de região, de estado. A gente se colocou no partido, no PSD, como pré-candidato a deputado federal, né, com o intuito de seguir ajudando uma cidade, de estar construindo na região, até mesmo dando esse suporte para a prefeita Juliana, porque é interessante que a gente pudesse ter uma liderança federal da cidade de Balneário Camboriú. E então... O PSD é nível estado, né? Tem que ter alguém aqui, né? E eu ainda acabo ficando como o único candidato da região do PSD. A federal? Sim, hoje nós temos 21 regiões, né? Uhum. No estado todo são 21 regiões. Mas nós fazemos só 17 candidatos. Só 17, cada partido tem 17, então quer dizer, nem se cobre todas as regiões do estado. Não se tem liderança. A região tu assume Balneário, Camboriú... Os 11 municípios, né? Itajaí... Que vai a Ilhota, Itapema, Porto Belo, Ilhota, Navegantes. Navegantes não tem? Navegantes tem o ex-prefeito aqui no seu Liba, que é estadual. É estadual, não, federal não. Federal. Federal então tu é candidato a federal pelo PSD. Isso aí. Campanha difícil, tranquila? Joel, campanha não tem nenhuma fácil e não tem também, vamos supor, impossível. É um trabalho que você tem que correr, que tem que buscar, tem que ter, nesse primeiro momento, como a gente está na pré-campanha, buscar os apoios, né? Lá, quando for permitido,
A campanha você tem que obter os votos, né? Mas eu tenho um projeto que também a gente tem muito apoio no pessoal da causa animal, que é uma causa que a nível de Estado nós nunca tivemos deputado federal em Santa Catarina. Nunca. Da causa animal. Causa animal nunca elegeu deputado federal de Santa Catarina. Mas já chegou a ter 2 deputados estaduais atuantes, muito fortes na causa animal. Um foi o prefeito Egídio, que agora está em Blumenau. Tem até o deputado Márcio Machado, que também ajuda muito. Bom, falando em causa animal, vamos lá. O pessoal que ficou modinha agora é causa animal, né? Todo mundo é da causa animal, né? Agora ficou meio que todo mundo querendo defender, né? Pô, eu já sei que essa tua pegada... Antes mesmo de ser vereador. Já 10... Eu sou voluntário... Não, 2012, 2010? Sim, muito antes ainda de eu ser vereador, muito antes. Eu acho que 10 ou 12 anos antes de eu ser candidato ali pela primeira vez, não, antes, quando de ser candidato já para trás, eu já militava, já ajudava, já estava junto ali. Eu acho que são quase 17 anos ou 16 anos fazendo isso, cara. Eu sou vereador agora... Eu me lembro disso, cara, que perturbava nós por questão do... as coisas para ajudar, ração... sempre foi, pô. E aí, assim, ó, aí tem gente que acha, agora não é, cara, isso está no DNA, já vem de criança, a minha mãe adorava, eu já venho de criança, rapaz, né? Quando perdi um bichinho, a coisa mais era um mês de choradeira e coisa, não tem, pô? Isso vem no DNA já. Aí na causa animal hoje, faz parte massiva, de forma mais... Hoje a gente tem um projeto que a gente defende, que é o Movimento do Cadeia para Maus Tratos, que é um projeto que cumpre protocolos de crime de maus trato, fazendo as cidades, as leis funcionarem. Programa do Cadeia para Maus Tratos. É um movimento nacional feito pelo deputado federal Bruno Lima de São Paulo, tem diversos deputados, vereadores no Brasil. Quando o embaixador ali era o prefeito o Egídio de Blumenau, e ele me nomeia o primeiro representante do Cadeia primeiro vereador, representante do Cadeia para Maus Tratos de Santa Catarina, para cobrir toda a nossa região. E essa missão eu faço com a nossa equipe, por exemplo, Mas como funciona isso? A gente recebe as denúncias dos crimes de maus tratos na minha rede, e a gente tem uma equipe e faz a averiguação. Vamos em loco, investigamos, juntamos todas as provas, definimos, está enquadrado o crime de maus tratos, a gente entra e age. Tem situação que a gente chega lá que alguma coisa está se enquadrando, mas é um detalhe tão pequeno e tão fácil de ajustar que às vezes é falta de orientação para a pessoa, que aqueles cuidados que ela não está tendo pode enquadrar no crime de maus tratos. E a gente vai lá, enquadra, ensina, manda fazer, notifica a pessoa, corrige, né? E a gente acaba dando uma qualidade maior de bem-estar para o animal. Nem tudo a gente tem que chegar lá, mas quando a gente chega no limite, que a gente vê que não tem entrega, que está prejudicando demais a vida do animal, com saúde, com tudo mais, aí a gente faz o protocolo acontecer. Né? E essa semana agora, aqui em Balneário Camboriú, a gente chegou a encontrar, através da denúncia, de que estava vendendo bulldogs franceses numa lavação de carro e estacionamento no centro de Balneário. Agora tu imagina, no meio de Intercap, do lado, e aí com aquela barulheira, os filhotes, venda irregular, porque não tem regularização para vender e nem adequado para o animal, e chega lá, os animais não têm água, não têm comida, mas não é na hora do flagrante. A gente já tinha feito tudo isso antes. Então é esse tipo de trabalho, quando a gente recebe a denúncia, que a gente vai. A gente tem atendido bastante denúncias aqui no município de Camboriú. Camboriú, eu atendo denúncias em Itapema, em Itajaí, a gente atende. O que é um telefone, um WhatsApp? A pessoa manda para nós ali no nosso direct do Instagram, a gente pega... No Instagram? No meu Instagram, no meu pessoal. O pessoal manda as denúncias ali, a gente filtra, levanta tudo, entra em contato, pega as informações, tudo que for necessário, né? E eu sempre digo, a pessoa pode denunciar, porque é anônima, a gente nunca vai dizer quem denunciou, nada, porque o nosso foco é ajudar o animal, é atender o animal, né? E dali a gente faz todo o processo
de averiguação para juntar as provas, para daí sim introduzir para o crime de maus tratos. E quando a gente vê que ele não chega a levar completo, que a gente vê que dá para orientação, então a gente orienta, a gente notifica, volta, dá os prazos, volta para ver se está tudo feito. Então é um trabalho gratificante, que não gasta R$1 do poder público, mas sai tudo do meu bolso. É vontade, né? Paixão pela... Sai tudo do meu bolso, né? E muitas coisas a gente nem aparece, João. Você é a região da Anfre, tu atende? Atendo a região da Anfre. Ou seja, aí, onde tiver, chamou... Aonde está na nossa região, eu vou atender. Quando tem regiões fora, aí a gente tenta entrar em contato com alguém e a gente ainda tenta se ajudar. Então, a importância, Joel, de você estar numa condição de uma representação a nível de Estado pode elevar mais ainda o trabalho. Essa parte, eu sei que é um crescimento gigante, teve um crescimento, me falta muito para crescer ainda. Vai crescer muito mais, João. Fala essa questão de venda de animais. Cara, venda de animal é uma questão bem... delicada, que deveria, na minha opinião... Bem delicada. Não deveria ter, é a minha opinião. Não pode ter venda. Não. Hoje ainda pode. Não, mas na tua opinião? Na minha opinião, não pode ter venda. Nós estamos, olha, com as entidades, ó. Estão tudo lotadas. E esses animais terem um ar. Mas ar. eu acho que está lotada por quê? Porque a venda ou porque ainda a questão da castração ela não foi efetivada? Eu vou falar por duas situações. Algumas pessoas acham que animal é objeto. E não é. Ah, não quero mais, largo. Ai, tá bonitinho, pequenininho, chega grande, tem algum que ficar largo. Não é assim, pô. Por isso que nós temos que deixar as leis mais brandas, mais rigorosas, para dizer assim, tu quer ter um animal? Ah, eu quero. Então é que nem você ter o teu filho. As responsabilidades são as mesmas. Não deixar andar na rua, não deixar passar fome. Não... É a mesma coisa tu ter um cachorro. Ah, o cachorro tá lá mordendo. É culpa do tutor. Não é para estar lá na rua, é para estar no cercado dele. Então tem diversas coisas que a gente vê, e sem falar que se ele sair para dar a volta na rua, ele está correndo risco de vida animal. Sim. Um atropelamento, a gente não sabe. Então, e também a área urbana é um local para cachorro, para pet, né? Então, assim... A casa, o apartamento, aquele local onde é feito para ele, eu concordo, mas rua é muito perigoso para o pet. Ô, Joel, tirando a questão do gato, que o gato ele consegue dominar. Sim. Mas assim, mas tu é só do cachorro, do gato? Não. Eu sou um defensor da causa animal. Eu estou falando para ti do cachorro, do gato, que é o que a gente vê no tradicional no dia a dia. Mas para mim a defesa é geral. Defesa geral. Tudo. Nós estamos falando de animal silvestre, nós estamos falando de uma criação do criador. Não está ali por nada, está ali porque é o equilíbrio da fauna. O ser humano tem que ter responsabilidade. Se a vida dele, que foi dada com grandeza pelo Criador, deu o animal para fazer o equilíbrio. E tem que respeitar a vida. E às vezes eu tiro sarro de mim, mas não estou nem aí. A minha responsabilidade é com quem criou. O meu respeito é a vida. Assim como eu respeito a vida do ser humano, eu respeito a vida animal. Então qualquer vender animal, tu é contra. Claro. Tudo. Ô, Joel, posso te falar um detalhe? Tu achas que Deus criou um passarinho? Será que o cara, quando ele bota na gaiola, ele esqueceu que aquele passarinho está deixando de replantar o oxigênio para ele? Será que ele não está vendo que aquele passarinho não produz mais na natureza? Porque, ô Joel, vamos fazer o seguinte, tu pega Balneário Camboriú e esvazia ela, e deixa os arranha-céus. E deixa só os pássaros e a fauna. 30, 40 anos só vai aparecer o topo dos prédios. Sim. Então é o equilíbrio. E a pessoa tem que entender, se ninguém nasceu para ser preso, que derá o passarinho. Então, às vezes, o cara pode achar, o cara não é, bicho. Eu respeito a criação do Criador. Às vezes tem que falar assim, tu é vereador, mas só fala do cachorro. Mas a maioria que eu faço é pro ser humano. Ou tu acha que as legislações, tudo que a gente faz lá é só pro animal? O animal é uma prioridade que a gente bota como uma luta porque não tem voz. Porque não tem vez e precisa alguém lutar. Tu acabou de falar, como é que nós vamos resolver o problema? Será que é na castração? É na castração, mas daquele animal que está na rua, porque aquele está proliferando. Aquele não está tendo controle populacional. E aquilo ali é responsabilidade de saúde pública das cidades.
É delas que é a responsabilidade. E cabe a nós estar ali fazendo os poderes públicos, a gente está falando do geral, governo do Estado, governo federal, governo municipal, para que cumpram os seus compromissos de saúde pública, porque se a gente fazer controle populacional, a gente vai ter muito melhor os nossos animais, nós não vamos ter mais tanto animal de rua, e também as penas têm que ser brandas. Porque é o seguinte, tu botou animal na rua, tu tem que saber que tu vai preso, queridão. Como por qualquer outro delito que tu comete. E eu ainda te digo mais, eu defendo em regime fechado. Não tem que pagar fiança isso aí, não. Pegou por crime de maus tratos, né? Como a gente pegou em flagrante, sem fiança. Ainda tem muito. Tem, Joel. Tem, Joel. Tem. Eu gosto de animal, né? Eu gosto de cachorro. Joel, tem, Joel. Se tu chegar e olhar algumas que a gente faz, tu chora. Eu gosto de cachorro. Como é que tu vai fazer aquilo com o animal? Às vezes ele tá lá acorrentado, Joel. Uma água podre, verde, que aquilo já afeta a vida do animal. O animal, às vezes, tem uma comida que está mofada, estragada. Tá, e quando você pega um caso mesmo que tem que retirar o cachorro? Chamamos o município para fazer o cumprimento dos protocolos. Em casos que a gente vê que tem muita dificuldade, a gente tenta se ajudar com lar temporário, chama outros protetores, chama alguma entidade parceira, mas atendemos o animal e enquadramos o... É isso, todos os dias tem denúncia. Todos, inclusive hoje a gente estava com bastante fazendo em Balneário Camboriú, só em Balneário. Loucura, né? Não dá para entender, né? O Joel, por exemplo, tem uma lei de condomínio que o condomínio não pode permitir o animal em sacada de prédio, porque se o animal estiver exposto a sol, a chuva, ao clima, com espaço reduzido e sem acesso à casa, é crime de maus tratos, pô. O que acontece em Balneário? Acontece. Acontece. Tá, e a lei não permite. Não permite. Uma lei municipal. Estadual. E no município, nesses teus 4 anos de primeiro mandato? Foi um dos vereadores que mais protocolei lei tanto que as 2 leis últimas que a prefeita Juliana sancionou são sobre atropelamentos, porque daí tu atropela, não prestas o socorro e sobra às vezes para o município atender e gastar. E a nossa lei é o seguinte, atropelou, pegou, tu vai pagar tudo, devolver tudo para o Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o tratamento e os custeios do animal. E sem falar que tu responde criminalmente por tu não cumprir o atendimento. Atropelou e fugiu. Isso aí. Se atropelar, pegar o cachorrinho, levar, tranquilo. Não, tranquilo. Aí é a mesma coisa que tu atendeu o ser humano, pô. Mesma coisa, tu prestou o socorro. Ah, mas o animal fugiu, e aí a responsabilidade é do tutor. Mas tu tem que prestar o socorro. Até o dano que causou no teu veículo, alguma coisa, o tutor é responsável, ele é o dono. Mas tu tem que prestar o socorro, tu não pode negar o socorro. E qual foi a outra lei? E daí a gente tem as de crime de maus tratos, que também acontece isso. Tu agride o animal, tu machuca, aí o município recolhe, tem que pagar tudo. E aí a gente lá cobra de volta do cara que fez o crime de maus tratos. A devolver tudo de novo. Isso consome tempo, né? Sim, eu estou com outras legislações que eu aprovei. Teve umas que a gente fez de autorização sem burocracia para os bazares, para as entidades com utilidade pública na causa animal, para poder elas venderem. Porque tu sabe, para fazer um alvará, para botar um bazar no espaço público, tem que fazer um alvará de evento. Às vezes tu tem que ficar 30 dias ou mais para poder... Então a gente fez um alvará específico, o Coroqui, que já autoriza a ele estar naquele local vendendo, para dar mais comodidade para as entidades poderem trabalhar. A prefeitura tem 10 passos já para esse povo fazer, né? Fazer a venda, fazer a questão para arrecadar, porque não é barato, é o que é caro. Então é assim, já. Hoje no Balneário nós temos fortes associações de defesa animal suíno. Eu acho que 3. 3? 3 entidades. Bicho. Tem a ONG Defesa Animal, acho que tem a... Defesa Animal. E acho que a BC Peludinho, mas não tem utilidade pública ainda. E tem mais 1 ou 2 ali que não tem utilidade pública ainda. As 2 que eu sei que tem utilidade pública municipal é a Defesa Animal e a ONG Viva Bicho. Cara, mas eu vi já o trabalho deles, é bacana, só que é difícil. É que é aquilo que eu te falo, não é fácil fazer.
E sabe o que eu digo? A atribuição está errada, está ao contrário. Então é uma carga para quem faz e para quem faz acontecer. Então é o que eu falo. Por isso que a gente colocou o nome. Por dar continuidade naquilo que a gente faz no vereador, a gente pode ampliar isso para o Estado. Né? A gente pode estar atendendo muito mais cidades. Nós estamos falando aqui, ó, em venda de animais, que nós temos que vencer. Nós estamos falando aqui em... Rapaz, falar de venda de animal, eu vi uma reportagem semana, no criador. Aquele cachorrinho bonitinho, o Pomerânia, não? Sim, sim, sim. Um cachorrinho desse mais bonitinho, cara, mas um monte de cachorro, cara. Em canil clandestino. Ah, mas jogado, sujeira. Tu olha assim, Joel, não vou longe, nós estamos gravando aqui. Aqui, 3 quadras daqui, nós prendemos uma pessoa do mesmo nível, com 86 animais aqui no centro de Camboriú. Eu, na época, deputado Egídio, viemos ali insalubre, venda irregular de animal, os animais, assim, eram uma lástima, né? E a pessoa foi conduzida para a delegacia, e aí ela não poderia ter animais. Quando você vai conduzido, você é preso, você não pode ter mais animal. Sim. E ela voltou e tinha mais 11, a gente descobriu, encaminhamos de novo ao juiz. Ela volta a fazer criatura. Volta a criar de novo. E aí a gente manda para o juiz de novo, e aí pede um mandato para deixar 2 anos presa fixa. Aí conseguimos localizar até onde ela estava, na faculdade, fomos prender ela na faculdade. E ela, além de ficar 2 anos fechada, agora tem que pagar uma multa de quase 70, 80 mil reais. Porque a soma por animais ali vai contando. E a sorte é que foi na legislação antiga, porque se fosse na nova estadual ia dar quase meio bilhão. Meio milhão. Mas aí eu concordo. Eu sou meio contra a questão de algumas posições do Estado, mas como é a questão da defesa do animal, que não tem como se defender. Sim. O animal não tem. É o que eu falo. Então, assim, às vezes a gente tá nisso justamente por isso. Porque a gente sabe... É uma entrega, né? Tem que ser uma entrega, né? Então... Mas é gratificante, velho. Porque em Provérbios diz: alimentais os meus animais e terás vida longa. Amém. Tá lá. Tá aqui, não tá entre nós por nada. Se alguém não gosta, respeito. Mas me respeito também porque eu gosto e vou cumprir a minha missão. Nessa próxima eleição que temos agora em outubro, né, eu vejo a nível nacional muitas pessoas se organizando nessa questão da defesa animal. Eu acho que hoje a nível federal não tem representantes. Tem 1 ou 2, não muito mais que isso. Não, alguns estados já estão bem avançados. São Paulo tem 3 ou 4 deputados federais já. Mas em 513? Sim. Mas a maioria dos estados, Rio de Janeiro já tem. O que eu vejo? Eu vejo pessoal para rede social, militar, bater, reclamar nos grupos do WhatsApp, eu vejo isso. Eu acho interessante essa defesa. Nós somos um grupo lá do bairro, então o pessoal sempre sobre abandonar os gatos, o cachorro, quem abandonou, quem não abandonou, achei, criou. Eu acho muito bacana isso. No município nós temos, então, você que vem nessa defesa já do segundo mandato, também é uma coisa bem interessante, mas a nível estado nosso aqui eu não vejo ninguém que venha defender, de federal, e até no Brasil eu não vejo ninguém defendendo. É porque nós não temos esse representante. É uma possibilidade, por isso que a gente colocou também o nosso nome como pré-candidato, junto com a prefeita ali, para também seguir o projeto de cidade, seguir o projeto de região, mas também pautado nisso, porque o Estado nunca teve esse representante. Então a gente está tentando ver a possibilidade de viabilizar, porque seria a nossa voz lá, a cadeia em regimento fechado, proibição de venda, aumentar a penalidade para animais silvestres, que hoje é muito pequena, né? É inadmissível, que nem aquele cara que foi lá e matou a onça, pousou de estátua, foi lá, pagou 50 ou 100 mil reais e saiu, cara. Que isso, nós estamos falando de um animal de grande relevância para a fauna. Sim. Então, que não está fazendo mal nenhum para ele. Nós estamos falando de ter representação lá para descrever na lei o que é crime de maus tratos, para não ficar só retido ali
no CRM ali do médico de veterinário, no CRMV, né? Uhum. Que é o do veterinário, né? Para ele não ficar fixado naquilo. Porque já poderia ter em lei. Porque daí quando alguém da parte do policial for, já tem em lei o que é o que não é. Entendeu? E muito trabalho para entregar aqui embaixo. Na parte de maus tratos, na parte de bem-estar e principalmente do controle populacional da nação. Nós estamos falando num Brasil que tem que evoluir muito. Nós temos mais de 30 milhões de animais domésticos no Brasil. É normal, sempre houve, sempre haverá a questão do animal doméstico, animais, um pet, animais no momento que nós vivemos agora. O animalzinho, ele consegue, né, ele te ajuda na parte emocional. Sim. Então, quando o animal é bem tratado, bem cuidado, é respeitado, né? Então, eu acredito que ele é interessante essa discussão, né? E tem quem vai defender essa pauta, né? Agora, voltando em questões de pauta, e como que vai ser essa campanha? O que tu acha que vai ser essa? Porque ela polarizou novamente. Briga entre A direita e a esquerda a nível nacional. Sim. Aqui no estado eu não vejo essa briga de direita e esquerda tão forte. Eu vejo uma briga do João Rodrigues contra o Jorginho Melo. E no meu ver, os dois são direita. Sim. O João Rodrigues até é muito mais com o Jorginho Melo, por histórico dele. O histórico dele é o verdadeiro direita raiz. É histórico, né? Histórico dele, que eu vejo assim, que eu conheço. O Jorginho Melo eu não conheço tão bem pessoalmente. O João Rodrigues já conheço um pouco melhor pessoalmente. Gosto da pessoa dele até pelo... Já temos alguns acessos quando conversa, né? O que tu acha que vai ser essa eleição? Não vai ser uma eleição tão fácil. Tem um lado do grupo que acha que vai ser. Mas eu acho que não vai ser. Até porque a gente tem conversado com vários locais, várias cidades, e a eleição que faz é o chão da fábrica. É o chão da fábrica que garante o processo da eleição. E eu vejo uma eleição bem disputada na parte de baixo, aonde eu acho que tem gente dizendo que não vai dar segundo turno, e eu acho que vai dar, é minha opinião. Então, e acredito que o segundo turno será entre o Jorginho e o João Rodrigues. Né? Esse segundo turno o João Rodrigues leva, se for? Eu acredito que sim. É a minha opinião. A grande discussão, o grande debate é esse de segundo turno, né? Porque o primeiro turno, por isso que vende quem tem que ganhar no primeiro. Se não ganhar, sabe que perde no segundo. Você lembra da campanha de 2002 do Luiz Henrique? Eu estava no PP. Eu posso falar isso, eu vivi aquela campanha. Eu estava na frente da coordenação junto com o Ulisses Mauro da Silveira, que era o coordenador do Esperidião. O Esperidião tinha a eleição com 79% de aprovação. Foi para o segundo turno que achava que não iria. E lá no segundo turno perdeu por 0,5%, 10 mil votos. Cara, foi no xerife, foi 20 e pouco, deu 20 mil votos. Não, deu 10 mil e alguma coisa. Deu 0,5%. Deu 0,5% da votação. Para quem era para ter ganho no primeiro turno, que tinha 79%. E aí o engraçado é que a gente vê os comentários hoje. Não, mas é o seguinte, vai ganhar no primeiro turno. Pois é, mas quando tu vê algumas pessoas também falando, nós temos que ganhar no primeiro turno. Claro, tem que ganhar no primeiro turno porque... Mas aí eu digo o seguinte, lá na hora do permitido vai mostrar, né, o Joel, quem de fato andava com quem tinha um posicionamento mesmo lá atrás, quem não tinha, né? Vamos falar aqui, é que nem tu dizer, tem uns que são da causa. Não, mas tem uns que entrega para a causa. Existe o simpatizante e o cara que trabalha que entrega. Já está muitos anos entregando. Como eu olho essa briga hoje. Tem um que eu sou direita, mas caminhava com a turma do outro lado de mão dada. Mas o outro, que agora quer taxar que não é esse, sempre teve. Inclusive junto com o presidente Bolsonaro na Câmara Federal. Brigando contra a turma do outro lado. Então eu acho que a eleição vai conseguir mostrar isso na íntegra. É o que é o João Rodrigues, né? O João Rodrigues tem muitos anos, né? É o que eu falo. O Peninha do MDB, muito tempo o próprio Peninha foi o primeiro, na época, a se colocar contra o próprio partido para poder apoiar o então presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Amin também, o Amin está há muitos anos já. Toda a vida o Esperidião teve esse posicionamento de contra. Sempre pelo lado da direita. E aí depois alguns vêm e querem taxar, cara.
Não, a mim é um cara de direita. Eu sempre tive a mim como Tu tá direita. entendendo? Foi que nem aqui em Balneário. Eu fui pro PSD criar a ondinha que o PSD era esquerda. Só que depois que acabou a eleição, eles estavam conversando com o PSD, os mesmos. Então, Não, hoje tem vereador na base da prefeita, que é do PL? que é do PL, que estava lá no grupo do Mas, PL. Joel, eu tô falando junto com o agora, vendo Fabrício. essa eleição de 2024. Nada contra isso, porque isso é Sim, política, claro, não. é o jogo. Claro. E todo mundo tem a opção de mudança também. A única coisa que eu posso te falar, Joel, é que eu vi na eleição de 2024 criar uma situação dizendo que era com medo do crescimento do partido. Tanto que quando abriu as urnas foi o mais votado do Brasil. Foi o primeiro disparado com 1000 prefeitos. Então a gente entendeu o que é, mas traduz para o eleitor uma coisa errada. Julgam pessoas e mandam dizer coisas que não são. Né? Por isso que eu digo que esse cenário agora, nas pré-campanhas, é uma coisa, mas quando chegar a campanha, vai ter muita gente que não sabia que o menino bonito, com óculosinho, com aquele cabelinho bonitinho, era o que andava agarrado com a presidente Dilma, de braço dado. E que direita é essa? A internet, ela não perdoa. Tá? Que direita é essa? Aí eu digo que o outro não é? Vamos botar o nome aqui, a questão do Fabrício Oliveira. O Fabrício, ele vai pelo PV, a primeira. Isso. Que hoje é uma federação junto com o PT. Isso. Ele vai pelo Fabrício Oliveira. E esse está nos anais da história, como diz outro, né? É registro público, sim, não tem o que fazer. Depois vai para o PSDB, Fabrício vai. Isso aí. É um centro. E o PSDB, ele vai a um centro-esquerda. O mandato do Fabrício, como vereador por Balneário, é centro-esquerda, pelo que ele tenta aprovar, pelo que ele aprova como questão de algumas leis. Depois ele sai do PSDB, ele vai para o PSB. Quem que é o candidato do PT aqui no estado? Hoje é o Gelson Merizzo. Pré-candidato. Gelson Merizzo é do qual partido? É do PSB. PSB, o vice-alcalde do PSB. Sim. Depois ele vai para o Podemos. Isso aí. Aí ele vem para o PL. Isso aí. Ele só aparece no PL bem depois. Tá? E hoje ele está no Republicano. O Republicano, hoje o presidente é o Guetter. Acho que agora mudou, né, Carmen Zanotto. A Zanotto assumiu? Mas o Guetter que fez, né? Não, quem montou... O deputado federal Guetter. Jorge Guetter. Eu acho que o Jorge Guetter não se reelege. Vai ser uma interrogação, né? Tem que ver qual foi o trabalho de base construído, qual foi a entrega. Não, mas a questão aí tu fala a verdade, pô, tu é de direita, teu posicionamento de direita sempre foi direita. Mesmo sendo da causa animal, o pessoal fica confundindo, mas sempre são um cara de direita, muito direita, tanto que o Egídio é teu amigo. Sim. Parceirão teu? Sim. Que é prefeito do PL lá em... O Guetter no Republicano, cara, tem um monte de questões que ele vem aprovar a nível federal que eles não condizem com a pauta... Com a pauta de direita. De direita. Que eu acho que a grande discussão hoje é questão de pauta, né? É o que eu falo, é o voto ideológico de um lado e de outro. Um com segmento e o outro com outro segmento. Né? Hoje eu estava ouvindo a Rádio Câmara e vi uma liderança do PT de Santa Catarina até falando, e me abismei, né? Falando do ex-presidente que estava querendo dar um golpe no Brasil, com os militares, que nada de que democracia, e que nós não podemos ter a ditadura de novo, e todo aquele espetáculo. E aí tu olha hoje um presidente, que nem o Jair Bolsonaro preso, dizendo que ia dar um golpe no Brasil, mas como é que tu prende alguém que não deu o golpe? Então não tem assim. Mas essa questão desse discurso, né? Só que daí tu vê, aí alimenta um lado, né? Que é aquilo que a gente diz, um é amor ou outro ódio, né? Então fica alimentando aquilo ali dentro, né? E a gente olha o pessoal da direita, que a gente sabe que é a grande massa, porque é o que gera o emprego, é o que... e começa a criar, porque a turma da elite, não se trata disso. Se trata de liberdade, de expressão, de várias situações. E a pauta da direita hoje é muito mais encorpada.
E por isso que tem muita gente que segue ali, porque ali está a maioria dos caminhos, né? E aí, às vezes, tu vê o pessoal falar na parte socialista, mas daí tu não vê eles fazer o social. Daí eu fico até pensando, mas como é que tu fala em igualdade se tu não propõe igualdade também? É entrega, né? Aí eu vendo para ti que a igualdade é que tu não pode ter 2, 3 apartamentos. Tu teria que ter um e eu teria que ter um. Porque a igualdade é Só que tem muita gente que está lá que vende isso, mas que tem 2, que tem 3, mas ele não doa para um companheiro dele lá. Uhum. Então que igualdade? No fundo são capitalistas disfarçados de socialista. É que o social, ajudar quem necessita, eu acho que é uma questão que tem que ter. Né? Sim, sim. Temos um problema gigante hoje aqui na nossa região, não só Balneário, mas Balneário ele vai mostrar muito mais, porque é vitrine para o mundo. Sim. E que sendo morador de rua? Sim. Morador de rua é um problema social e de saúde pública. Isso mesmo, com certeza. É saúde pública, social, depois que é questão de segurança. Sim, sim. O pessoal acha que morador de rua é questão de segurança, não. Questão saúde, social e de segurança. Porque saúde, o cara que está lá, ele é um dependente, sim, ele é um esquizofrênico, ele tem um problema, um problema já com ele ali, de doença que tem que ser tratado, tem que ser ajustado. Ele é um problema social que ele vem de um ambiente talvez desestabilizado, pode depois querer ser segurança. E olha que a questão que a direita defende dessa forma, tá? Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que acham que tem que ser ferro e fogo, ou tu passa a mão na cabeça ou tu mata. Não. Por isso que se cria a guerra, que é aquilo que eu te falei. Por isso que tira divisões, monta-se grupos, porque um forma uma teoria, o outro forma outra teoria. Só que às vezes não tem o consenso de avaliar o que é de fato mesmo. Né? Então tu vê que ainda há muito isso. Mas daí tu me explica, como é que tu vive sem emprego? Como é que tu não vai ter a condição de ter o empreendedor gerando ali? Então tu tem que descriminalizar, tipo, tirar a oportunidade do empreendedor, porque ele não pode ser empreendedor, ele não pode gerar mais nada, porque ele está acima de um ou de outro. Isso não existe. Acho que o direito dele ser é o teu, é o meu, qualquer um. Basta cada um ter a capacidade, o treinamento, ou a dedicação de se dedicar para ir lá. Aquela pessoa, às vezes a gente olha assim, pô, eu tenho um amigo meu de infância que eu olhava e disse, pô, cara, eu vi esse cara onde eu vejo ele hoje, me dá orgulho de ver o cara. Eu vi um amigo meu, Joel, catando papelão, cara, com um carrinho. Aí eu olho hoje, o cara é um empreendedor de sucesso, cara. E ele usou todo aquele trabalho dele para montar uma reserva, para a reserva ele abrir o primeiro negócio, para o primeiro negócio ele organizar, e do segundo negócio ele foi para o terceiro, ele foi para o quarto. E aí tu olha, como é que não pode, Joel? Fala questão de catador, né? Uma questão até questão da nossa região, pessoal. Sim. Quem que é a maior empresa de compra de reciclados da região? Para mim é a família Dalmolin, pô. Um dos maiores do estado, se não é o maior estado. O Dalmolin, ele era funcionário público municipal de Balneário Camboriú, ele era motorista. E o Dalmolin, ele trabalhava na prefeitura e depois do horário ele ia lá e catava o papelão. A caminhonetinha dele, ia botando papelão. E ele foi, cara, começou catando, literalmente catando papelão. E hoje é um empreendedor de sucesso? Não, cara, não só empreendedor, né? Ele mudou todo o mercado, a ideia, né? Que hoje não só ele, tem uma série de pessoas no guarda-chuva dele ali. Aí agora a gente vai voltar. Ninguém olhou isso. Era um cara nosso que era da região. Sim. Um cara que era pobre, um cara que não teve formação, mas empreendeu. Mas aí ninguém condenava ele na história do início. Condena ele agora, que ele é um empreendedor de sucesso. Que ele não... é o patrão, é rico. Então, cara, é uma história, eu acho que é aí que eu te digo. Essa diferença de tu dizer que o cara não pode empreender, não tem nada a ver. Isso qualquer ser humano que está aqui hoje, ele botar, traçar um objetivo na vida dele, ele vai buscar, só que depende dele. Não depende de esquerda, não depende de direita, depende de um propósito pessoal de vida. Claro, concordo. Só que daí defende-se que aquele não pode, que tem que ter igualdade. Então essas coisas não me passam.
Porque eu vi pessoas muito pequenas chegando a estar em patamares que estão hoje. Aí o cara olha hoje, mas não sabe a origem. Tu olhava um Silvio Santos, tu via aquela realidade, mas a história lá atrás. E outra coisa, nós pegamos os grandes exemplos, claro, e os anônimos. Não o cara que é Que a gente não conhece. Não, bilionário, mas o cara que... Tem um amigo meu, esse cara foi menino de rua em Curitiba. Família bem estruturada, pai e mãe, dormia na praça. Hoje o cara que mora aqui em Camboriú não é um cara mega empresário. Pô, sabe aquele cara que o cara ficou 30 dias agora em Nova York viajando com a família? Não um mega, mas um cara que ele consegue hoje ter uma estrutura e ele é serralheiro, cara. Ele faz portão, ele faz calha, mas o cara é um cavalo para trabalhar. Eu falei para ele, cara, ô Daniel, pô, tu é um exemplo que eu sempre levo, cara. Eu te conheço desde que veio pro balneário, moleque, azul novo. Aí criou uma história e com o Daniel, cara, conheço uma galera. Nós conhecemos uma galera que queria o Daniel, não é o bilionário, milionário, mas é o cara que veio de lá de baixo, conseguiu se estruturar e tá muito bem. Né? E aí tu olha, o cara botou um propósito na vida dele, ele botou um objetivo, ele traçou uma linha, ele foi atrás. Então tem gente que fica lá, mas eu não vou conseguir. Não, vai conseguir se tu não tiver um objetivo. Mas eu não consigo. Não, calma aí. Se aquele cara conseguiu, qualquer um consegue. É a capacidade de estudar, de procurar, de ter conhecimento, é a capacidade de entrega, da dedicação da tua vida, ou aí o cara cai o primeiro tombo, cai o segundo, já não quero mais, não é para mim. Ou tu acha que essa gente não caiu várias vezes? Sim. Então é a insistência, é a tua capacidade de tu querer buscar algo. Falando nisso, questão do balneário, a nossa praia, né? Quantos ambulantes, né, cara? Quanto vendedor de milho de chuva? Eu conheço uma galera, cara. Pô, que trabalhou a vida toda, trabalha até hoje. Tem muita gente ainda trabalhando até hoje. Trabalha até hoje vendendo outros, cara, não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de vender, cara. E fez a vida ali, cara. Estruturou uma família, formou filho em faculdade, conseguiu fazer uma reserva, conseguiu comprar uma casinha, hoje tem uma renda porque fez outra coisa daquela renda que veio. Isso, é. E aí? Entendeu? Tem uns que conseguem bilhões, outros conseguem milhão, outro consegue estabilidade. Massa, né? Já estamos quase 2 horas, né? 1h30. Vamos lá, agora para nós finalizarmos, vamos lá, tentar fazer um esporte mais provocativo. Se eu não voltasse para a Câmara de Vereadores, faz 2 meses? Isso aí, 60 dias. O que está achando dessa Câmara de Vereadores? Tu participasse da outra, que era uma Câmara, teve uma renovação significante. Quase a metade, né? Deu mais? Deu metade. Praticamente metade. Vai estar um pouquinho mais que a metade ali. Quem volta da reeleição é você, o Anderson, o Medeiros, Kaká, o Kaká volta, Marquinhos, o Marquinhos, Marcela Chute, o Marcelo, o Teco, o Vitor. Isso. O Vitor, o do PT. O Zanata. O Zanata. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tem mais algum que volta aqui? Pela mesa. No lado ali. Eu acho que é isso aí. Voltei, né? Que o Eliseu tá aí? Eliseu, não. O Eliseu. O Eliseu. Então, voltou 10 e veio 9. 9. É o que eu digo. Foi quase a metade. Aquela tua outra legislatura não teve tanta renovação quanto essa. Não, foi bem menos. Bem menor. Bem menor. A renovação foi pouco. Acho que foi 4, 5 candidatos. E eu, inclusive, um deles. Acho que foi 4 ou 5. Como está nessa legislação tua? Eu estou avaliando um pouco, assim... Não tua, mas esse pessoal. Eu estou olhando, assim, é óbvio que, assim, ó, quando se entra, às vezes se entra com muita vontade. Eu também, quando entrei na primeira, né? Só que, assim, Joel, tu conhece um pouquinho da minha história, né? Eu procurei me preparar primeiro para saber o que é o legislativo. O que eu ia fazer, como eu podia fazer, de que forma que é. Você tem todo um regimento para cumprir lá dentro e ainda, às vezes, ele está atualizando sempre. Sim. A última atualização foi do Nilson, que era da onde eu estava de chefe de gabinete do vereador Fábio Flor. E depois, quando eu cheguei, já tinha bastante coisa do regimento já atualizado.
né? Que você parte pelo princípio dali, né? E depois tem a lei orgânica do município, que você tem toda a parte que você tem que saber onde enquadra o parlamento para poder fazer o processo de fiscalizar e tudo mais. Então a gente se preparou bem para aquilo. E eu, como já tive a oportunidade de também ser chefe de gabinete lá do Fábio, que era um grande vereador atuante na época, então a gente pegou uma bagagem, a gente já sabia. Olhando algumas pessoas que entram agora, eles não tiveram essa bagagem, então eles vão ter que fazer todo um processo de aprendizagem. Tem uns que têm umas expertises mais na política, como todo mundo, você faz política, já tem uma noção, tem uma base, tem um conhecimento, né? Mas às vezes eles acham que a entrega tem que ser de um jeito que, pá, hoje eu estou abafando, eu quero... E não é. A rede social atrapalha? Não, eu acho que ela ajuda. Só que a única coisa que é preocupante é a forma que se coloca nela. Porque as pessoas que estão do outro lado dela não têm o conhecimento total para saber se aquilo é correto ou não. Se aquilo que está sendo vendido realmente é aquela entrega ou se é uma maquiagem. Esse é o grande problema da rede social, né? Porque eu vou lá e falo uma coisa, e aí meu público vibra, porque eu falo o seguinte, talvez eu estou falando aquilo que eles querem ouvir, mas de fato aquilo não é na íntegra ainda a realidade do assunto. Ele é uma maquiagem daquilo. Então esse que é o perigo que eu acho. Né? Vendo pro meu grupozinho ali, pela minha bolha, pelo meu nicho. É isso aí, mas palma, continue apoiando. Mas a realidade não é, tanto que você viu que teve um episódio recentemente que foi bem triste. Nesse do plano diretor, uma fala bem incoerente, né? Uma fala com falta de responsabilidade. Eu acho que foi incoerente, houve maldade dos dois lados, tanto da fala quanto também da interpretação. Cara, eu acho foi o único que não falasse, não ficasse quieto. Né? Eu falei aquilo que eu acreditava, que eu tive contigo lá de 2014, eu vi a realidade acontecer. Eu não falaria nunca aquilo que um vereador propôs lá. Não falaria isso. Entendeu? Tô chegando agora, eu sou melhor que todo mundo. Vamos falar o histórico de currículo no executivo, eu tenho muito mais do que o vereador. Sim. Mas eu não preciso falar aquilo. É aquilo que o outro vereador falou. Tu tem prova? Tem prova, denuncia. Vai lá e faz acontecer. Mas tu acha que houve uma interpretação equivocada por parte dos vereadores? Eu acredito. Todos eles? Tu diz o quê? De todos eles? Tanto quem falou, teve a fala, quanto foi lá e bateu de frente? Não, quem bateu de frente já foi lesado, né? Eu não bateria nunca de frente. Mas foi lesado. Eu vou te falar. Eu não gostei da fala do vereador. Acho que ele não foi feliz na fala. Não foi feliz na fala, entendeu? Porque para tu fazer uma fala daquela, tu tem que ter prova daquilo. Senão tu não fala. Tu acha que foi tu acha que ele... Ele errou, na minha opinião, errou grave. Porque ele mexeu com outras pessoas. Ele generalizou o troço. Ele colocou todo mundo mesmo. Ele generalizou todo mundo. Mas eu vi que todo mundo falou, eu não ia ser só mais um para falar, porque a minha opinião já estava sendo representada por todas. Mas a única fala que eu fiz é para mostrar que aquilo que a gente queria que acontecesse estava acontecendo. Mas eu acho que essa rede social, os vereadores ficam emocionados e sempre querem estar produzindo algo para estar... eu acho que o negócio, eu quero viralizar, eu quero chamar atenção, eu quero todos os lados, em todas as câmaras de vereadores do Brasil, tá? Não é só Balneário, Camboriú, Itajaí, todas as câmaras têm oposição, situação, e tem essa questão desses vídeos virais, tentando... Joel, eu sempre fui mais de buscar aquilo que eu acredito na rede, de entregar, nem que seja aquilo que tem que entregar. Eu acho que quando tu tem um trabalho, tu deve até mostrar. Eu, às vezes, nem mostro muita coisa minha, até para, não ficar, tá querendo se promover, tá querendo, entendeu? Eu acho que a entrega da gente, muita gente acompanha, sem tu precisar mostrar, né? E pontuar aquilo que foi feito, ou pontuar aquilo que deve estar acontecendo, e eu acho que isso é o básico, é importante. A rede social daí precisa chegar a essa informação. Acho que a rede social, ela é justamente isso aqui que nós estamos fazendo, ó. Levar informação. Ela é importante, a rede social, eu uso como canal de informação, sim, mas
Sempre tomando muito cuidado. Por isso que eu digo que... Eu ainda tenho alguns casos que eu ligo para a pessoa e vou perguntar. Porque é mais fácil, né? Vou atrás, converso. Porque senão tu pega uma coisa que tu interpreta e às vezes tu não interpretou 100%. Interpretasse pela metade, é isso. Tu vende uma coisa que não é. Gera um problema, gera um desgaste. Então esse é o cuidado que tem que ter, né? Eu acho que, se tratando de nós políticos, a gente é cobrado da sociedade, a gente tem que ter entrega, a gente também tem que cobrar, as coisas tem que cobrar, mas às vezes a gente não pode ir, fogo, aqui tá pegando fogo, eu vou tocar mais gasolina para tocar. Não dá, né? Acho que geralmente a prioridade é, se está acontecendo, tu tem que procurar apagar o incêndio, para fazer a coisa de fato acontecer, né? Então, eu olhando o cenário da Câmara hoje, eu vejo que tem algumas pessoas muito aceleradas, entendeu? Enquanto elas deveriam estar focadas em ser mais objetiva. É o seguinte, eu preciso falar, mas eu tenho que atacar. Eu não acho produtivo, é a minha opinião. Teve gente que não gostou quando eu ataquei, porque daí, quando eu ataquei, eu quis mostrar do jeito que ele ataca, qualquer um ataca. Sim. Fazer contraponto de que é bom ou ser, qualquer um faz. Eu acho que entregar é melhor. É tu fazer um debate saudável, mas tá dando uma sugestão de como tu pode resolver, de qual caminho que poderia levar. Eu acho que é mais produtivo isso. E se eu não tenho isso, eu fico quieto e busco de outra forma. Porque falar, às vezes, não é o suficiente. Então, eu acho que, para quem está ali, por a gente ver 9 vereadores novos, é claro que essa Câmara ela já é diferente. É diferente. Ela já é diferente da outra. Mas eu não posso também dizer que essa Câmara é ruim, que essa Câmara é fraca, ou que essas pessoas que estão lá não entregam. Não, não. Isso aí jamais. Até porque foi uma escolha da população, né? É isso aí. Respeitar a proporcionalidade que cada um teve. A população escolheu. E aí eu vou te falar, Joel, eles ganharam a eleição, os novos, agora cabe a eles mostrar para os seus eleitores se eles são dignos de uma aprovação do trabalho deles. Sim. Como eu já tive a minha. Porque eu ganhei e tive uma reeleição, eu fui aprovado pelas pessoas que votaram em mim, inclusive eu fiz quase 600 votos a mais. Então, eu fiquei honrado de poder suprir. Sem estar na máquina. Isso aí. Sem estar no lado do prefeito da sucessão, né? Isso aí. Então, eu fiquei feliz. E o que eu puder entregar, eu tenho assim, antes de eu te atacar, antes de eu te fazer algo, eu vou repensar 2 vezes. Eu sempre vou me colocar do lado de lá. Eu acho que a oposição inteligente, ela tem que ser isso. Né? Tu vê gente lá e papapá esbravejando e tal. Aí amanhã ele quer ser prefeito e ele sabe que ele vai encarar tudo aquilo. Sim. Então é falta de coerência dele. E até questão, não só a questão da oposição, a situação do balneário, Camboriú, se entender, a questão é muito pequena. Ou tu não acha? Aí eu tô na política, eu vou um dia tentar. Eu vou estar lá do outro lado, eu vou ter os mesmos problemas. Porque é o seguinte, tu fala em saúde, tu fala em educação, tudo isso tem manutenção, tudo isso tem que manter. E aí é uma pessoa liderando que tem que ter um bom grupo, que tu tem que ficar em cima para funcionar. Aí vem a pessoa que se acha dono da verdade de tudo, e tudo eu tenho que atacar. E eu acho isso nem um pouquinho legal. Porque o dia que vai estar lá, se tiver oportunidade, às vezes pode ter, às vezes pode não ter, mas o propósito do cara que está ali, ele quer estar lá. Sim. Ou não é isso? Claro, não. O cara quer assumir uma... Mas ele tem que ter a responsabilidade, tem que ter maturidade, tem que entender que ele vai passar pelo mesmo processo. Eu falo em planejar uma cidade, porque é fácil falar a palavra. O papel cita tudo. Agora o difícil é como tu vai executar lá dentro, porque lá tu não planeja sozinho. Porque se tu planejasse sozinho, tu não precisava de ninguém para trabalhar. Até as mesmas pessoas que falam tem que ter os seus assessores para ajudar a fazer. Então o que eu falo que eu olho as falas, às vezes eu fico quieto, imaginando o seguinte, não fala isso, porque tu está longe da realidade. Então tem momentos que eu olho e analiso isso. E quando eu vou, eu bato mesmo, eu solto a chibata e não estou nem aí.
Porque tem que ter conhecimento do que nem tudo é aquilo. Cobranças tem que ter, porque as cobranças sadias, elas ajudam a crescer. Cobranças só por cobrar, elas ajudam até a enfraquecer. Eu vi nas outras gestões, tá cobrando, não vou fazer. A cidade perde. A prefeita Juliana é uma das prefeitas mais descoladas que eu já vi. Porque ela atende a base, ela atende a oposição, ela não tem essa vaidade política. Porque como ela foi vereadora de oposição na passada, ela sofreu todo esse problema de oposição. Breca não deixa entrar, tu sabe, tu entende. Eles proibiam ela de entrar em muitos locais, né? Aí hoje tu vê alguns da oposição e entra e faz tudo o que ela não fez. E tudo tá errado. Tudo tem um dedo errado. Nunca tá 100% certo. Mas a oposição tá. A oposição nunca vai bater palma, não vai. Mas tudo bem. Mas vai aí. Mas assim, tem que ser oposição inteligente. Não, tem momentos que não é. Não. Se a oposição. Eu tenho a cadeira para cá, a cadeira mais longe. Mas a oposição, não existe oposição inteligente. Oposição é oposição. Tem alguns vereadores, deputados, que conseguem ponderar um pouco mais. Mas a oposição, ela sempre vai querer o pior. Ela vai vender a desgraça, vai vender a má administração. E aí vem a questão do povo entender o que é o certo e o errado, o que é cemitério. Aí, dessa tua fala, vai se encaixar lá na minha fala quando ele leva para a rede social. Aí ele vendeu um negócio maquiado. Para a bolha, para as pessoas. Para a bolha dele, né? Mas daí aquela pessoa acredita e leva para frente para mais um. E é isso que hoje a rede social induz. Ela induz nessa situação. Então eu digo que aí a responsabilidade é grande, porque nós estamos falando de uma cidade, por mais que tu tenha problema, tu tem que ajudar ela a melhorar e não tentar trazer ela para trás. Quero que esculhambe. Não pode pensar assim. Pô. Tu foi eleito para estar ajudando a melhorar e não achacalhar ela. E não avacalhar com a cidade. Tu foi eleito. Aquela pessoa, por mais que não quis votar num candidato de base, que é ligado, mas ela votou em ti para tu ajudar a melhorar a cidade, não para avacalhar com ela. Não, para ajudar. Crescimento. E é por isso que eu digo que a oposição tem que ser inteligente. Não é nem sentido de tu atacar o prefeito, não. É na inteligência de ajudar a cidade a crescer. É na proposição de entregar. Eu posso fazer o debate bonito, mas também já dou a solução para tentar resolver. E dou opinião se o governo quer ajudar ou não, se quer pegar ou não. Aí depende de cada governo, né? Sim. Então é isso que eu digo hoje, olhando a Câmara. Tem gente que fala assim, mas um fala, outro não fala, aquele só critica, aquele só defende. Tá muito ruim. Não tá ruim, não. É que daí tem que saber interpretar o andamento de cada trabalho de cada um que está fazendo. E também agora o segundo ano também vai ajustando. Mas assim, eu vou te falar o que eu penso. Cada um entrou com a sua vontade, com a sua entrega, com a sua determinação. Com a sua defesa. É isso aí. Tem uns que vão errar, tem outros que vão acertar, tem outros que vão aprendendo no meio do caminho como tem que ser feito, vai ganhando experiência, é que nem um piloto de avião, vai ganhando horas de voo, vai melhorando cada vez mais. Então, é dessa forma que eu vejo. E tem horas que eu vou falar, quando eu acho que tem que falar, e tem momentos que eu analiso. Né? Até porque Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente tem que escutar e tem uma caixa cerebral para poder raciocinar as coisas. Ouve muito mais, fala muito menos. Isso aí. Pessoal, então chegamos ao final aqui do nosso LPcast, podcast Linha Popular. Quero agradecer ao Cristiano, meu amigo de longa data, pela oportunidade de estar juntos. Eu que agradeço o convite. Desejar te muita sorte nessa tua empreitada aí para deputado. Obrigado. Não sei como vai funcionar a legislação durante a campanha, mas se der certo, nós vamos trazer os candidatos aqui da região. Vai ter alguns candidatos e, dando certo, nós vamos trazer você para estar conversando. Aí é a questão mais direta mesmo de campanha, né? Hoje é pré-campanha, só coloca o nome. Muito obrigado. Também quero agradecer ao Grupo Confiança pelo apoio, pela oportunidade, pela estrutura. A nossa diretora, a Icla é lá do Acre. O pessoal fala que o Acre não existe, né? Lá do Acre. A prova, tá?
Pense no pessoal bacana do Acre. Mas eles escolheram a cidade boa de qualidade de vida, né? Rapaz, o pessoal... E vou te falar pra você, tá? Eu conheço uma meia dúzia de criança. Tá? Ah, todo ele... E fica lá na pontinha, né? Cara, que bacana, né? 8 horas de avião. Olha só, cara. E veio pra ajudar nós aqui, ó. Tu vê, hoje para tu fazer uma viagem internacional, a média é 10, 12 horas, saindo do país. Próximo. Pô, tem que levar 8 horas direto. De avião, não, para desconexão. Em Brasília e São Paulo. Mas dá umas 4 e pico, quase 5 horas de voo, né? Dá 4 perto? e pouquinho, acho que dá, né? Porque tem as Sim. conexões tirando, né? Do Acre para Brasília dá 4 horas. Ah, É bastante. Pessoal, um abraço a todos. Uma boa noite, Abraço. Cristiano. Quer dar um abraço, pessoal? Boa noite. agradecer aí a oportunidade, né, João? Mais uma vez de poder estar trazendo um bate-papo saudável. Às vezes algumas pessoas podem concordar com a gente, outras não, né? Mas é uma forma de a gente pensar. Eu respeito a opinião de todo mundo, também aceito. Acho que é aquilo que eu falo, a gente, o debate é saudável, as conversas às vezes até a minha fala às vezes pode ser até superada por uma outra pessoa que me prove o contrário daquilo que a gente imagina. E esse é o processo legal da política. Esse é o processo legal da política. Uhum. E isso é o que eu acho de mais saudável nela. Quando alguém consegue te provar que aquilo que tu achas que é certo, talvez não é. E te prove que tu talvez estava errado. Então é isso que me faz cada vez mais eu gostar da política. E cada vez mais me entregar. E por isso que eu digo, só vai mudar enquanto as pessoas de bem saírem e fazer a sua parte. Porque quando elas fizerem as suas partes, cada uma delas pode ter certeza que o crescimento é maior, a entrega é maior, um mundo melhor, um estado melhor, e a gente vai ter mais pessoas justas ao nosso redor. Fechou então. Um abraço a todos.